e vamos ver. Digimon Survivor é uma obra-prima. Bem, joguei Digimon Survival no lançamento, né? Por maneiras alternativas, se é que vocês me entendem. Pelo simples fato de que não tinha dinheiro. Digimon Survival veio muito, 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 muito caro. Então, a gente tive que recorrer a formas alternativas de jogar Digimon Survival. Não me arrependo disso. É um jogo bom, é um jogo legal. Como jogo de estratégia, é até que divertido, não vou mentir. A maneira de digievoluir os Digimon, eu achei um porre, mais um farm desnecessário para digievoluir os Digimons. Mas foi um jogo divertido, tá ligado? É uma visual novel. Eu não vou mentir que eu gosto de visuais novels, tá ligado? Visual novels. Então não me incomodou tanto o estilo. Também é um bagulho de escolhas e tal. Eu maximizei meus dois amigos, né? Que era do Falcomon e a que vira você Brosmon, que eu esqueci o nome. Pô, faz tempo, foi ano passado que eu joguei Digimon Survivor, então dá um desconto. Foi um jogo da hora, não vou mentir. A atmosfera é muito boa. Pô, jogo de terror, né? Então, cara, Digimon Survival foi um bom jogo. Entendo quem não gostou de Digimon Survival por ser uma visual novel, mas eu gostei da pegada, gostei do clima, suspense, toda hora. Caraca, o que vai acontecer? Como houve, como aconteceu. Então, Digimon Survival foi sim um bom jogo. Quero muito rejogá-lo. Não vou mentir que eu quero rejogar Digimon Survival. Mas dessa vez eu quero jogar. Pode dizer. Mas eu quero jogar aquele no. Oficialmente, tá ligado? Pena que é caro para um cacete, né? Então vamos ficar só na vontade, só no cheirinho. Então vamos ver o que o Ranitos tem a dizer sobre Digimon Survival. Antes de começar o vídeo, eu venho te pedir aqui que se você Ah, e o gostou do vídeo vídeo, tá. Pera aí, eu vou aumentar o som dele. O vídeo está em 1.5, né? Que é por 2 horas. de conteúdo que eu tô fazendo e apoia o que eu tô fazendo por aqui, considere aí deixar seu like, se inscrever no canal e comentar alguma coisa legal aqui no vídeo. Se esse vídeo bater 2.000 likes, eu vou soltar um vídeo especial contando todo o processo que foi produzir, roteirizar e editar esse vídeo, que eu Caralho, que acredito que vocês foda. vão gostar muito. Eu também tenho uma campanha no Catarse pra comprar outro PC aqui pro canal, e se vocês quiserem contribuir, pode dar uma olhada aí na descrição ou no comentário fixado. Dito isso, muito obrigado e aproveitem o vídeo. Desde quando eu era um pouco mais novo, eu sempre me questionei sobre o que a franquia de Digimon realmente se tratava. Eu sabia que era uma franquia licenciada que seguia uma linha semelhante de Pokémon, de ter crianças em parceria com monstrinhos com poderes e que se envolviam em diferentes aventuras. Mas Digimon Mas sempre jogou soou um aí meio pouco diferente chatinho, pra hein? mim. Pokémon sempre apresentou uma visão mais pragmática do que esses monstrinhos significam pros seres humanos. Sempre é um monstro hostil em uma floresta que você desafia pra uma batalha, captura ele com uma Pokébola e ele se torna um companheiro que pode ser usado para outras batalhas. Mas nunca deixou de ser só isso. A relação de um treinador com um Pokémon sempre foi a de um dono e de um pet. E nisso eu tô me referindo somente aos jogos, porque o Ash e o Pikachu aqui é uma parada totalmente diferente. É, o E anime Digimon conta a segue história. totalmente o oposto dessa linha. Os monstros aqui são de grande maioria antropomórficos, eles possuem personalidades e vontades independentes dos seus amigos humanos. E seu universo construído inicialmente em Digimon Adventure mostra principalmente a relação das crianças com a tecnologia da época do lançamento do primeiro anime em 1999, onde ter esse contato com o Digimundo era algo totalmente paralelo ao que era estar online na internet na era da internet discada e do acesso à rede pelos computadores desktop, onde ainda existia esse sentimento do que era realmente estar online e do que era estar offline. Os protagonistas só conseguem acesso ao Digimundo e aos monstros digitais por causa de um aparelho específico, e sua relação com esse mundo completamente novo e que era anômalo comparado com o que eles conheciam como realidade era encantador a eles e era encantador também ao público que assistia a série. Tudo naquele mundo era mais colorido, cheio de vida e que realmente passava um ar de otimismo ao que era ter acesso à internet no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Mas Digimon Survive, que é o jogo tema desse vídeo, é completamente diferente a tudo que você já viu antes da história de Digimon. Esse Sim, não é um mundo seguro, esse colorido e que se enche de é brilho nos pesado. olhos a cada novidade que acontece aos seus protagonistas. Essa é uma história sobre a nova relação da humanidade com a internet, sobre a sensação de um mundo que não se sabe mais o que é realidade ou não, sobre violência, autoestima, traumas, relacionamentos com família e amigos, e acima de tudo, esse é um jogo sobre cuidado. Cuidado com os seus, com os que não são seus e com todo o mundo, e também com o que não é o seu mundo. Hoje, eu vou te contar toda a história e minha interpretação de Digimon Survive, o jogo visual novel que mudou o universo de Digimon pra sempre. É, realmente, se você tem uma visão sobre Digimon, esse jogo, tipo, ele te dá uma outra perspectiva do que é Digimon. Fato. Isso, tipo, obviamente, eles chamam de Hirogami, uma coisa assim. Não lembro o termo certo. Mas eles não chamam de Digimon porque Digimon, tecnicamente, não existe naquele universo. Nós que estamos alheios sabemos que aquilo é um Digimon, mas eles chamam de
monstros, chamam de até entidades, Onis, tá ligado? Até porque os Digimons iam pro nosso mundo e lá eles, caralho, isso aqui é um Oni, sei lá o que das quantas, ou um diabo. Então é como se o Digimundo e o mundo real corressem paralelamente e às vezes eles se trombavam. E obviamente com a tecnologia eles começaram a se trombar muito mais e o mundo humano começou a influenciar o mundo Digimon e vice-versa. Mas a escolha, como posso dizer, a construção dos personagens, a entendimento daquele mundo, como funciona aquele mundo. A gente pode até ter suposições de como aquele mundo funciona, mas nós não temos certeza. E isso dá receio, porque os conceitos que nós temos do Digimundo, do Digimon, aqui na nossa realidade, não se aplica exatamente ao jogo. Então, tudo é uma novidade, mesmo você sabendo que não é exatamente uma novidade. Eu acho isso bacana, tá ligado? Antes de tudo, Digimon Survive é um jogo que a história muda e toma outros rumos a depender das escolhas e Sim. ações de cada jogador. A forma que essa história vai ser Eu contada peguei um final que eu acho que é bom, tá ligado? Eu acho que eu gostei do final que eu peguei. Tem 300 de finais, mas eu não ia ficar jogando toda hora. Mas o final que eu peguei me satisfez. Essa é a realidade. O final que eu peguei eu achei justo. Ok, gostei desse final. nesse vídeo é totalmente a partir das minhas perspectivas e decisões que eu tomei durante a minha gameplay. Eu sugiro que depois desse Sim, vídeo vocês procurem cada jogar um joga aí, seja o que Deus quiser. e sigam a história a partir das suas próprias perspectivas. E comentem aqui depois o que vocês fizeram ou fariam diferente de mim. O prólogo do jogo já se inicia com um tom meio estranho e amargo por se tratar de uma obra de Digimon. A tela tá toda em preto e branco e com um filtro de TV antiga, que faz soar como se aquilo tudo fosse uma memória antiga e completamente distante do nosso presente. Flashback. Aqui aparecem duas crianças não identificadas que são descritos apenas como o garoto e a garota. Eles parecem estar se protegendo e observando o confronto de duas criaturas com a outra, que está completamente imersa em uma névoa escura e que toma essa aparição totalmente inexplicável pro jogador nesse momento. Nesse trecho, o jogo já te introduz o sistema de batalha RPG tático, que para além do visual novel, que é o elemento narrativo principal do jogo, é a mecânica utilizada pelos desenvolvedores para ilustrar os momentos de combate de forma criativa e dinâmica ao jogador. Eu gosto. Eu gosto desse de RPG tático. Não acho que é um dos melhores. Eu acho que eu já joguei uns mais robustos, alguns até mais interessantes. O que eu quero dizer é que esse aqui é muito simples, tá ligado? Ah, não consigo explicar porque faz tempo que eu joguei. Sei que na época que eu joguei eu achei muito ok, tá ligado? Gostei do, tipo, os Digimons eles evoluem, pode evoluir em batalha, evoluir, regredir e assim vai, mas vai gastando MP, se não me engano, estamina, se não me engano, a Digievolução não é pra sempre. Se não me engano, tem até turnos. Cara, foi muito tempo que eu não jogo essa porra, posso falar da maior merda escancarada, tá ligado? Mas eu juro, eu não estou listando Digimon, eu joguei Digimon Survival, eu joguei. Mas por 4 minutos de vídeo, tô falando pra caralho. Sem que ficasse Vou monótono ter que dividir isso aqui em dois. somente com imagens estáticas dentro do elemento do audiovisual. Logo depois que essa luta termina, o menino é salvo pela menina, que força ele a fugir, enquanto ela fica e encara sozinha aquela sombra estranha. Ela abre o que parece ser uma espécie de portal para uma outra dimensão, usando um poder que ainda não foi explicado, e empurra ele para dentro desse portal, enquanto ela permanece e é completamente engolida para uma neve escura e com várias mãos que puxam ela para algum outro lugar ou para um completo vazio. Essa cena introduz brevemente alguns pontos chaves da história que vão ser revelados bem mais pro futuro, e por isso essa cena simplesmente só corta e agora o jogo passa a única cena que possui animação própria e que não é feita dentro da proposta do visual novel. Ela é toda feita em animação 2D e eu achei particularmente bem bonita. Ela apresenta aqui o Pô, Takuma mas poderia ter mais. Mais dessas cutscenes em anime. Eu gostaria que tivesse mais. dentro da proposta do visual novel. Ela é toda feita em animação 2D e eu achei particularmente bem bonita. Ela apresenta aqui o Takuma, que é o Muito bom que, tipo. Eu estou controlando um protagonista. Tá ligado? Eu estou controlando um personagem. Eu não gosto muito. Tem jogos e jogos, tipo. Cria seu personagem, dê um nome pro seu personagem. Ah, tem jogo que funciona e tem jogo que não. Eu gosto de um RPG, principalmente tático, que eu controlo um personagem. Tipo, não é o meu personagem pra eu me inserir, o famoso personagem mudo. Eu particularmente não gosto tanto assim. Então eu controlo o Takuma, saber como funciona o Takuma e tomar as minhas decisões baseadas no que o Takuma escolheria, ou que eu escolho, né? Tem essa, posso seguir ou o personagem ou minha vontade e o personagem vai se mudando a minha personalidade, mas o personagem não perde a sua personalidade, se é que vocês me entendem. E eu gosto que o Takuma ele reage, ele fala, tá ligado? Eu gosto de personagem que fala, cacete, eu cansei de personagem mudo. protagonista da Sim, história estou te vendo, Persona.
e você vai acompanhar tudo pelo ponto de vista dele e tomar as decisões na pele dele. A Aoi, que é essa menina que tem uma personalidade de ser mais reservada, tímida e que tem certa dificuldade em tomar suas próprias decisões de maneira individual. E o Minoru, que é considerado o melhor amigo do Takuma e que ele tem essa personalidade de levar as coisas mais na brincadeira, de fazer piada e que esconde suas inseguranças e seus traumas por trás dessa fachada de pessoa divertida e descontraída. A cutscene mostra os 3 personagens no seu ambiente escolar se preparando para o que parece ser uma viagem de acampamento escolar, onde os alunos fariam, obviamente, todo protagonista de Digimon tem que ter um óculos na cabeça. Uma pesquisa de campo sobre uma região específica do Japão, sobre algumas tradições locais, práticas religiosas, templos antigos e sobre o modo de vida da população local em geral, que comumente é formada por pessoas mais velhas e que seguem tradições mais milenares e que não são tão atrativas para as pessoas mais jovens. Tudo que se fala da religião local de onde os personagens vão passar esse tempo da história tem uma alusão e referências clássicas às práticas do shintoísmo do Japão. Toda a forma que os monstros são retratados, a sutileza nas aparições e a forma que os personagens mais velhos comunicam suas crenças são feitos nessa tentativa de resgatar essa tradição folclórica do Japão de uma forma um pouco mais lúdica. Esse jogo também é muito sobre esse sentimento de resgate de um nacionalismo que valoriza a cultura tradicional, essa rejeição à ocidentalização do país causada por essa submissão às políticas econômicas dos Estados Unidos. Tanto que uma das máximas do jogo lá para um dos capítulos finais é de que o mundo dos deuses está em desarmonia com o mundo humano simplesmente porque ele está sendo esquecido. E eu acho incrível toda essa forma hideakiana de se contar histórias em toda a ficção japonesa. Esse sentimento de juventude do que realmente significa ser japonês. E Digimon Survive faz isso com muita competência. Enquanto os 3 personagens se preparam para a viagem, paralelamente é mostrado na TV da escola um acidente envolvendo deslizamentos de terra justamente na região de onde seria o acampamento. E nisso um professor universitário que é acadêmico da área das práticas religiosas locais se interessa pelo local e também viaja para aquelas mesmas proximidades de onde iriam ficar os estudantes. Os 3 protagonistas ficam hospedados num antigo prédio escolar daquela região que é inteiramente feito de madeira. E aqui o jogo volta para a estrutura narrativa do visual novel e introduz a mecânica de decisões pelo rumo da história. Você pode optar por um ponto de vista mais descontraído da viagem, de só ficar dando uma volta e dar uma olhada nas coisas. E eu gosto, tipo, dessa pegada dessa visual novel. Eu achei bonito, achei interessante, tá? Não achei chato. Obviamente, visual novel, né? Quem não gosta de ler, tomou no cu. Ao redor, seguindo a ideia do Minoru, ou perguntar a Aoi qual é o roteiro correto do que eles precisam fazer naquela viagem e seguir um plano mais linear. A partir disso, o jogo também tem uma mecânica de afinidade, onde suas interações e escolhas de diálogos corretos com os personagens podem gerar uma afinidade com aquele personagem. Isso acaba afetando diretamente no suporte que eles podem te dar em batalha, seja aumentando. Eu escolhi a Oi, tá? Toda decisão que eu podia escolher a Oi, eu escolhi a Oi. Foda-se. Do seu ataque na hora de fazer uma magia, uma restauração de vida e energia e até ataques em conjunto. Mas o que o jogo te esconde e é o que eu acredito que foi o que mais me afetou pessoalmente na minha experiência, é que essa mecânica de afinidade também afeta alguns eventos do jogo, e afeta de uma forma que ela pode gerar consequências bem mais graves do que ela realmente te aparenta. Eu acabei percebendo isso somente depois que eu fiz algumas escolhas que eu acabei me arrependendo durante a minha campanha, e eu comecei a salvar Bem-vindo a qualquer diálogo que influenciasse na afinidade, pra garantir que aquele diálogo pudesse me garantir os pontos com todos os personagens. Como eu acabei seguindo o caminho da Aoi, assim que ela contava quais seriam os planos específicos da viagem, ela é rapidamente interrompida pelo Shuji, um dos personagens que são ponto-chave pro desenvolvimento da história, e que também é 2 anos mais velho que quase todo o elenco, que foi pra viagem pra servir como líder e é responsável pela segurança e atitudes dos mais novos. O Shuji decidiu ir pra essa viagem porque ele sentia que aquilo iria lhe render bons frutos na sua futura carreira acadêmica, onde ele iria conseguir entrar na universidade com um bom projeto de pesquisa e provar ao seu pai que ele não era um completo fracasso e que ele conseguiria ser alguém que desse tanto orgulho a ele quanto seu irmão. Eu acho interessante como todos os personagens desse jogo não são apresentados pelos traços comuns das suas personalidades, mas sim pelos seus defeitos, como se essa fosse realmente uma história que iria afetar diretamente no amadurecimento dessas crianças, ou que esses defeitos causariam um completo colapso das suas vidas. O Shuji fala aos 3 que a viagem Digimon é muito mais sobre isso, né? Sobre e por isso os 3 vão até perto de um campo com um riacho e várias árvores de flor de cereja. Tipo, sobre a evolução das crianças, sobre o crescimento da evolução delas. Esse meu áudio tá baixo. Som. Ah, tava baixo mesmo. Agora tá alto pra caralho. Pera aí. Som. 1, 2, som. 1, 2, som. 1, 2, som. Som. Acho que agora tá bom. Esse é um dos pouquíssimos momentos de todo o jogo em que a ambientação ainda é harmoniosa e não é hostil com o elenco infantil, onde em quase todos os 12 capítulos que eu vou abordar aqui no vídeo, acaba sendo só uma ideia distante, ou que mesmo que tenham cores na sua tela, você vai percebendo como elas não correspondem à ideia do que é aquele mundo. Nesse momento, o jogo te introduz a mecânica que indica o status de karma do Takuma naquele capítulo específico, sendo esses o karma harmônico, que busca um caminho na tentativa de agradar a todos, com a fala um pouco mais dócil, o karma moral, que procura... Mas isso aí, esse sistema, meus amigos, é facilmente quebrável. É muito facilmente quebrável, meu Deus.
seguir o caminho mais lógico com a decisão que faz o Takuma agir de uma forma um pouco mais racional e que ele considera eficiente para cada situação, e o Karma colérico, que tem essa fala um pouco mais agressiva e impulsiva do que as outras situações. Essa mecânica de Karma afeta diretamente na evolução do Digimon que vira o parceiro do Takuma futuramente, e também alguns eventos da história que vão se modificando a partir da natureza que você deseja dar para sua narrativa. Honestamente, eu olhei o jogo sem olhar nenhum guia e como cada um desses karmas iria afetar minha história, e eu recomendo que você jogue da mesma forma. Provavelmente você vai ter um rumo totalmente diferente do que eu tomei nesse vídeo. Aqui o Minoru apresenta ao jogador outros dois personagens que farão parte da trama principal do jogo. A Saki É da hora, eu gosto da Saki. de menina popular do ensino médio que todo mundo quer estar ao redor simplesmente porque sim, mas que também esconde um defeito enorme de não O Ryo pode tomar no cu mesmo. de ser extremamente covarde e medrosa ao tomar suas próprias decisões, e que esconde uma fraqueza enorme causada por uma doença que ela está lutando contra durante todo o jogo. E o Ryo, que possui essa personalidade de lobo solitário, que é meio rabugento, brigão e é meio delinquente durante todo o seu período escolar. Eu acredito que o Ryo é o personagem mais complexo de toda a trama. Ele é, realmente. É difícil de sentir rapidamente empatia por ele, porque você como jogador não é um agente passivo na história, e a forma que ele se comunica com o Takuma parece te ofender de maneira quase pessoal. E é por isso que o jogo te põe nessa corda esticada de sua capacidade de sentir empatia pelas pessoas. Porque de todos ali, o Ryo é o que esconde uma dor absurda da perda da sua mãe e de um luto muito mal resolvido, que acabou tornando ele uma pessoa mais violenta, solitária e que possui uma casca mais rígida para lidar com qualquer tipo de relacionamento. A forma que eu lidei com o personagem do Ryo aqui me faz questionar minha própria natureza, do porquê eu agi daquela forma que eu agi com o personagem dele, e se eu realmente preciso ou não ter mais empatia com a materialidade individual das pessoas ao meu redor. O jogo também te apresenta aqui uma mecânica simples de exploração de cenário, onde usando o analógico ou o cursor do seu mouse, você pode interagir com os objetos do cenário e conversar com os personagens necessários para que a história avance. E esses diálogos necessários todos vão estar marcados com um sinal de exclamação. E eu recomendo muito que você preste atenção em todos os cenários e fale com todos os... Sim, é muito importante que você olhe tudo. É porque além de uma visual novel, é um jogo meio que de exploração. É um RPG, né, guys? Personagens que você puder. Porque nisso você também pode ganhar mais pontos de afinidade e também dá mais, além de pontos de afinidade, tem como você explorar mais. E tipo, dar itens bons. Tem algum item extra que você pode encontrar no próprio cenário. Exatamente. Que o personagem pode acabar te entregando. Depois que você fala com o Ryo e com a Saki, o Takuma, o Minoru e a Aoi seguem o trajeto da viagem. E também tem umas informações extras. Para com um trajeto bloqueado pela polícia local e rodeado de moradores ao redor. O Minoru pergunta a Aoi que tipo de lugar é aquele que eles estão visitando, e ela explica que eles estão visitando o templo da religião dos Kemonogami, ou deuses... Isso, Kemonogami, porra. Se você já entendeu pra onde essa história tá querendo te levar, os Kemonogami são as formas que os Digimon são chamados nessa história específica de Digimon. Aqueles não são monstros digitais e que os protagonistas teriam acesso ao mundo deles usando um Digivice, mas sim criaturas místicas que fazem uma breve alusão às criaturas, Onis, Yokais, deuses e fenômenos comuns do folclore shintoísta. O conceito de um monstro digitalizado aqui não existe nesse contexto, e eles serão apresentados de uma forma totalmente diferente do que é comum na franquia. Os personagens perguntam à polícia o porquê que a estrada pro templo dos Kemonogami está bloqueada, e ele explica que é por causa de alguns deslizamentos de terra na região, que são os mesmos que foram anunciados na TV na cutscene anterior do jogo. Assim que os três discutem os planos para retornar ao acampamento, o Ryo e a Saki aparecem no mesmo lugar conversando com a menina local. E ela está criança miradeira. Esses deslizamentos de terra são uma espécie de vingança ou retribuição dos Kemonogami contra a humanidade. Essa menina fala que o nome dela é Miu e que sabe exatamente onde tinha um templo Kemonogami ali por perto, que eles poderiam entrar mesmo com deslizamentos de terra. A Saki parece muito interessada em ir até esse templo, enquanto o Ryo só faz uma cara feia mesmo e parece não dar muita mínima pra situação. Por não conseguir sair de perto da Saki, ele acaba concordando por pressão e decide ir com a Miu e com a Saki pra esse suposto templo. Pelo senso de responsabilidade que a Aoi tem pelos outros, os três acabam decidindo seguir a Saki e o Ryo por se preocupar com a segurança deles. E logo se deparam com um túnel estranho que não estava indicado em nenhum dos mapas e nem do GPS do celular. Após eles procurarem um pouco e não acharem a Miu, a Saki e o Ryo, o Shuji aparece de novo porque está procurando por todos pra se reagruparem no acampamento. E enquanto Takuma aí ele vai ser o Minoru toca novamente no assunto dos Kemonogami com a Aoi e ela explica de uma forma ligeiramente leiga e vaga de informações que os Kemonogami são deuses que assumem formas de bestas mágicas, que esses relatos não eram escritos, mas sim passados por história falada entre os locais. O Shuji acaba não conseguindo entrar em contato com o Ryo e com a Saki pelo sinal de telefone naquela região ser quase inexistente, e por isso eles ficam sem opção além de entrar no túnel e procurar por eles. Logo depois deles decidirem, de repente aparece entre as árvores um outro menino estranho com cabelo tingido e personalidade meio rebelde que diz: cara, esse cabelo dele me dá agonia, tá? Dá uma agoniazinha. E está procurando pela sua irmã mais nova. Esse personagem se chama Kaito, e logo você deduz que ele é o irmão mais velho da Miu, a menina que estava junto com o Ryo e com a Saki. O Kaito é esse personagem é o nosso que tem uma match. personalidade forte, tem um pavio curto e muito pouco tato pra lidar com as pessoas. Ele é extremamente super protetor e cuidadoso com sua irmã mais nova, que na medida que a história avança, você vai compreendendo o passado dos dois e entendendo por que eles agem da forma que agem, sendo quase toda a história dos dois sendo contada de forma um pouco mais sutil, porque de todas as backstories de todos os personagens recorrentes no jogo, a de Miu e Kaito é a mais sensível e que envolve temas mais pesados como violência e abusos, que são abordados de forma até muito competente e responsável pelo jogo, o que eu considerei muito positivo e de muito bom tom dos roteiristas. O Kaito se junta ao grupo para procurar pelos três, mas no meio da conversa eles são obrigados a correr pra dentro do túnel porque começou uma nevasca absurda do nada, mas que era muito inesperada. Niva, Digimon, como em Digimon Adventure eles foram para o mundo digital, porra.
referências. Explicável pro grupo, porque eles pareciam estar no meio da primavera, e esse período de primavera-verão do Japão possui um tempo muito mais rigorosamente definido, onde o calor é realmente muito calor. À medida que eles seguiam pelo túnel, eles viram alguns amuletos sagrados pendurados no teto que indicavam que realmente tinha algum templo por perto, e enquanto isso a tempestade só piorava, eles continuavam procurando pelos três. Mas assim que eles atravessaram completamente o túnel, eles perceberam que nesse outro lado não estava nevando e que nem parecia que aconteceu qualquer tempestade ali. E esse outro lado soava totalmente estranho pros protagonistas, como se realmente aquele não fosse parte Você falar que o túnel, ele além de um túnel, né? No Japão você tem a cultura lá, que tipo, tem os portões shintoísta, budista lá, que representa uma passagem. Cadê aqui, ó? Abre aqui, Google Imagens. Por cacete. Então, shintoísta. Portal shintoísta. Aqui, então, tipo, não era só uma caverna, era mais tipo, uma passagem, obviamente, pros tempos modernos, é um túnel, tá ligado? Mas nada mais era do que um portal shintoísta. Porra, aqui tá com ataco, né, caralho? do mesmo lugar que eles estavam antes. O cenário agora estava completamente cheio de flores de lírio-aranha, que no Japão elas só costumam surgir no início do outono. Você provavelmente já viu essa flor em alguns outros animes e obras Morte. cinematográficas do leste asiático, como no anime de Demon Slayer e no anime de Tokyo Ghoul. E eu te garanto que elas não estão ali à toa. Essas flores têm um significado comum na cultura asiática, como um mau agouro, a morte ou despedidas, onde eles aparentam Enfim, ser comuns de morre, serem usadas em morre, velórios e em adeus. cemitérios. Os personagens começaram a ter um sentimento negativo sobre o lugar que eles estavam agora, mas mesmo assim eles não poderiam só deixar os outros pra trás, e por isso eles continuaram procurando por eles em direção ao templo. O Kaito, por ser morador da região e conhecer vagamente as histórias, diz que os mais velhos sempre diziam para as crianças nunca visitarem o templo. Assim que eles continuavam a explorar o local e entram nos primeiros pisos do templo, o Minoru observa que algumas paredes estão todas marcadas com alguns desenhos e padrões incomuns que pareciam estar carregados de mensagens subliminais. Ele chuta que essas possam ser algumas representações ancestrais dos Kemonogami, e o Shuji repreende ele, dizendo que ele está perdendo tempo e que deveria estar preocupado em procurar os outros. Essa postura exagerada do Shuji é o que me impediu de desenvolver empatia por ele durante o jogo, e que eu me pergunto se eu deveria ter me importado mais com o que ele sentia. Porra, aí... Obviamente que foi tudo planejado, né? Os roteiristas fizeram a boa. Tipo, fizeram pra você sentir antipatia pros personagens. Que você, obviamente. O Ryu e o Shunji. Pra você cagar pra eles. Pra quando chegar o momento, aqueles momentos, você fala: caralho, eu devia ter. Não ter sido tão babaca. Não devia ter tentado entender ele mais. Devia ser mais compreensivo. Guys. Roteiro, guys, roteiro. Em relação a todas as situações. E eu acho que esse jogo me afetou pessoalmente muito mais do que deveria. A Oi fala que talvez aquele templo era o destino que a escola iria levar até o final da viagem, e o Kaito rebate que aquele local era inadequado e que os locais sentiam energias negativas vindo daquele lugar. O Kaito estava visivelmente preocupado em procurar a irmã dele, enquanto o Minoru mostrava pouca empatia pela situação, estando cada vez mais preocupado em fotografar a beleza daquele lugar, ao invés de realmente focar no objetivo. E por causa do fascínio dele com as fotos, o Minoru acaba encontrando outro templo escondido ao lado do templo principal, e acaba indo na direção dele sem consequência nenhuma, fazendo ele se afastar do restante do grupo e forçando o restante a procurar por ele dentro desse templo, usando também o argumento de que Ryo, Saki e Miu também teriam encontrado aquele lugar, numa tentativa de convencer o Kaito a ir junto com eles. Esse outro templo também é semelhante com o anterior, as paredes lotadas de desenhos e simbologias que remetem aos Kemonogami. À medida que eles exploravam esse novo templo e procuravam pelos outros, o professor universitário que eu mencionei anteriormente aparece convenientemente nesse templo. O professor explica a eles que ele é um pesquisador da religião Kemonogami na região e que também era professor de história na faculdade da região. O Kaito decide voltar pra fora e procurar pela Miu, enquanto o resto do grupo continuou com o professor dentro do templo para dar mais uma olhada nas gravuras das paredes. O professor explica que na tradição antiga da fé Kemonogami era comum oferecer crianças como sacrifício aos deuses Vista, alegando que aquilo abençoaria os períodos de colheita e que protegeria aquelas terras dos desastres naturais. O professor disse que há mais de 50 anos teria acontecido um desaparecimento em massa de crianças naquela região e que ele procurava uma explicação científica do porquê de tantos desaparecimentos ao longo dos anos. Quando as crianças prestam mais atenção nas figuras das paredes, elas percebem com uma certa familiaridade com algumas formas e padrões e por isso pedem ao professor para traduzir alguma coisa que estava escrita em um idioma antigo naquela parede. E essa palavra específica que dizia Agumon, que mais tarde seria o parceiro de Takuma, no que a gente pelo costume da franquia chama de Digimundo. A explicação do professor é interrompida pela Miu, que estava realmente dentro do templo. Ela parecia completamente assustada. Aí, Minoru deu uma cagada do caralho nessa parte. Por socorro, a gente ouve bem de longe um grito da Saki e o grupo começa a correr na direção de onde eles estavam ouvindo esses gritos. Assim que eles a encontram, a Saki e o Ryo estão envoltos de uma neve extremamente densa e perto deles tem uma criatura desconhecida, com a névoa escura ao redor dela e com os olhos brilhantes vermelhos. O Kaito também vai na direção deles e logo quando eles percebem, todo o grupo está cercado por várias dessas criaturas, até que a tela fica preta e acontece um tremor de terra que gera um deslizamento e acaba separando todo o grupo. Nesse momento do jogo, os personagens já não estão mais no mesmo mundo que eles conhecem e tudo que eles verão daqui pra frente é uma distorção do que é real e do que não é real do seu próprio mundo. Não existia uma transição digital assim como na história clássica do Digimon. Não existe um limite claro do que é ou não real nesse mundo e de quando exatamente eles saíram do que eles conhecem como
como o mundo real. Tanto que ele levaria vários capítulos à frente para que todos esses personagens analisassem a situação com mais frieza e entenderem que aquela não era mais uma tarefa de reagrupamento e de voltar pra escola. E é assim que se faz um Isekai. Com o tempo vocês vão ver que, tipo, não é, nossa, eu fui pra um outro mundo e de repente aparece um monte de gostosa querendo me dar porque na minha vida real eu era um fracassado. Não, aqui eles foram pra um outro mundo e estão fodidos. Eles querem voltar, então tem um motivo pra eles voltar e eles vão evoluindo conforme o tempo vai passando. E não é uma grande masturbação do protagonista. E sim, estou descarregando todo o meu ódio pelas safras de Isekai dos anos 2010. Não existe mais a escola da forma que eles conheciam. A tarefa verdadeira agora é a de voltar pra casa. E sobreviver. Acorda num lugar semelhante ao que eles estavam anteriormente, no mesmo campo cheio de flores de lírio-aranha. Ao perceber que nenhum dos seus colegas está por perto, ele se levanta e entra na floresta adentro para procurá-los. À medida que ele procura pelos outros, ele acaba ouvindo o barulho do que parece ser passos entre os arbustos. E sempre que ele se aproxima de algum, o barulho simplesmente desaparece. O Takuma lembra de como Mio encontrou aquele outro templo usando a câmera do celular e usa a mesma técnica para procurar os rastros digitais do que seria essa coisa que estava se mexendo entre os arbustos. Eu achei incrível essa Muito ligação foda. do terror japonês de misturar elementos folclóricos com aparições em câmeras. A primeira vez que eu vi esse recurso ser utilizado em um jogo foi em Fatal Frame do PlayStation 2 e eu acredito que Digimon Survive bebeu da mesma fonte nesse recurso narrativo. Assim que Takuma tira a fotografia e a criatura decide sair do arbusto e falar com Takuma frente a frente, a criatura se apresenta como Koromon. E pelo fato dela ser antropomórfica e se comunicar com Takuma com a mesma naturalidade dos seres humanos, isso logicamente acaba gerando o espanto inicial do Takuma e ele obviamente fica com medo. À medida que eles conversam e Takuma pouco a pouco vai abaixando a guarda, ele percebe que o Koromon é uma figura inofensiva a ele e que ele não faria totalmente mal o ter por perto, sem que eles necessariamente precisassem ser amigos. Mas logo depois aparece outra daquelas criaturas que atacou a Saki anteriormente, antes do deslizamento de terra para atacar o Takuma. Mas o Koromon entra na frente dele e o protege porque ele disse que esperou a vida toda pelo aparecimento do Takuma, que ele tinha um sentimento de que estava conectado a ele desde o início da sua existência, e por isso proteger Takuma era como proteger a própria vida. A emoção e o sofrimento de Takuma naquele confronto de ver Koromon apanhando comove emocionalmente o Koromon, que faz ele despertar um poder interior e evoluir para a primeira forma de Agumon, que vai ser o parceiro do Takuma até o final do jogo. A emoção da criança escolhida está diretamente conectada com seu parceiro e toda a linha evolutiva de Agumon daqui pra frente será definida diretamente proporcional ao karma do Takuma naquele momento. Eu simplesmente amo esse conceito de conexão emocional na obra de Digimon, porque eles não funcionam aqui somente como pets ou colecionáveis, mas eles possuem sentimentos, convicções e moralidades próprias. Um Digimon pode morrer se a emoção de seu parceiro for extremamente negativa em relação a ele, e Digimon Survive consegue ser um pouco mais cruel nesses fatores do que outros jogos e mídias de Digimon. O Agumon tem algumas informações importantes sobre alguns Por dos que seus... ele não, Digimon, principalmente o anime, é feito pra vender boneco. Não apenas o anime, como várias outras mídias de Digimon, pra vender boneco. Acabou. Mas os animes em si é pra ser mais agradáveis para as crianças. Então, tipo, não vai ter muita coisa pesada. A gente nunca mais vai ver Digimon como, sei lá, como Digimon Adventure 1 e o Tamers, tá ligado? Que é a história são mais sérias, tá ligado? Eu não vi o 02, mas o 02, a galera fala, diz as umas línguas que o 02 é mais whatever, tá ligado? Tipo, vai pegar, continua Digimon Adventure, mas vai pegar outro tom. Digimon 4 eu assisti, achei da hora, mas o Savers barra Data Squad lembrava que era só um shonenzão. Eu não gostava quando criança, não sei se talvez eu assistindo de novo eu goste. Você tem o Cross Wars, tá ligado? Que é mais infantilizado. Você tem o... Eu não vi o Ghost Game, mas a galera não fala tão bem de Ghost Game. Aí você tem o Reboot, que a galera... O Reboot é o Reboot. Então, é difícil você ter um anime de Digimon com temas mais pesados. Mas tem mais jogos, como por exemplo o Stories, que eu tô jogando Cyber Sleuth, que são os temas um pouco mais cabreiros. Mas, porra, acho que nem todo mundo tem saco pra ver o Digimon Stories, até porque o Digimon Stories é uma franquia. Os jogos de Digimon são mais nichados por culpa da Bandai, por culpa do direcionamento dos jogos, tá ligado? Que o Adventure 1 é o Digimon World 1 é o Digimon World é outro, o Digimon World 3 é outro, o 4 é outro, várias paradas mudam uma maçaroca. Então, tipo, muita seriedade nos jogos de Digimon carregam por ser nicho. Nem toda criança vai ter um saco de jogar uma porra de uma visual novel, tá ligado? Então, geralmente eles vão ficar mais reclusos aos animes. Então, os jogos têm essa liberdade de explorar temas e assuntos mais pesados. Já conhecidos amigos de Digimon. O Takuma escuta um grito bem distante que parece ser do Minoru. E o Agumon Em jogo ser dublado também é muito foda, tá? decide acompanhar ele a procurar seus amigos. E assim, finalmente... Dublado em japonês, obviamente, né? O voice actor em japonês. A história de Digimon Survive realmente começa.
Parte 1. Quando a parte 1 começou, eu senti que Digimon Survive tinha mudado totalmente o tom da sua narrativa de uma forma brusca. Mesmo que no prólogo eles já tenham entrado no mundo Kemonogami, é só na parte 1 que você sente que essa mudança aconteceu de uma forma mais radical. As cores agora estão um pouco mais pra um tom de verde jade, as construções humanas parecem abandonadas, como se ninguém pisasse naqueles lugares há séculos. A natureza parece estar disputando seu lugar de presença diretamente com essas construções, e eu sei que eu senti uma atmosfera absurda enquanto jogava isso. Enquanto o Takuma procurava pelo Minoru pela sua voz, a cena é cortada pro Minoru e a Aoi enfrentando os mesmos monstros que tentaram atacar o Takuma anteriormente. Mas a Aoi está completamente assustada pelo deslizamento de terra e acaba restando pra eles somente a opção de fugir de volta pro santuário. Mesmo com eles fugindo de volta, os monstros não saíram da cola deles, e nisso chegaram outros dois Digimons no cenário, o Falcomon, que seria o parceiro do Minoru, e a Labramon, que seria a parceira da Aoi. Mesmo com os dois falando que estão do lado das crianças humanas e falando que iam ajudar, o Minoru acaba cometendo um ato covarde e sai dali e abandona a Aoi sozinha, que já estava debilitada, pra lidar com a situação sozinha. Filha Eu da acho que são puta. esses momentos na narrativa que me fizeram acreditar que Digimon Survive é um jogo muito fora da curva. Essa sutileza na demonstração da fraqueza do Minoru, a exposição das imperfeições de todos os personagens ali naquele meio de momento de tensão ou não, e o crescimento e amadurecimento desses personagens em relação aos seus próprios defeitos, tornou o jogo muito mais especial pra mim. Nenhum personagem tá alheio ao mundo que ele tá presente. Ninguém aqui age a qualquer diversidade como se fosse um grande super-herói, que por sinal esse é o maior desafio pro processo de amadurecimento. Inclusive é bem real, né? Porque, tipo, eu fui pra outro mundo, sou um cara muito fodão, meu Deus, mulheres, e meu Deus, eu sou muito foda, eu solto magia. Não, Digimon, nós somos humanos, literalmente humanos, no meio de monstros, tá ligado? Ainda mais adolescente merdeiro, né? Então o Minoru tem toda essa pose, toda essa marra, mas chega na hora H, putz, fudeu, tchau, cada um por si, Deus por todos. Então, é da hora que esse jogo primeiro mostra os defeitos dos personagens, mostra que eles não são, tipo, meu Deus, tão heróicos, tão perfeitos, não. Eles são falhos e muito falhos porque são adolescentes. Então você tem muito mais aversão a eles por conta desses defeitos que ficam mais aparentes. Aí quando você tem, por exemplo, um momento chave que eles falam pra caralho, eu não deveria ter sido tão arrogante, caralho, eu não deveria ter tomado tal decisão, caralho, eu deveria ter entendido mais esse personagem. É literalmente Digimon Survival procurando a humanidade e os acertos nossos para evoluir. Não tô falando de evoluir de Digimon, poder não. Evoluir espiritualmente, mentalmente, amadurecer é a palavra certa. Então, tipo, Digimon Survival que os personagens e tanto o jogador amadureça e entenda todo o contexto, entenda os personagens. Que, tipo, porra, por mais que ele é esse cara seja um chato, é um desgraçado esse personagem, eu não tenho paciência com ele. Cara, a gente não entende a side story dele, a gente não sabe a história dele. A gente tá num lugar completamente alheio do mundo real, do mundo que nós conhecemos, com vários monstros, e a gente tem que se entender, por mais que seja difícil, tá ligado? Por mais que divergências ocorram. E eu acho isso muito da hora, que você tem que lidar com os defeitos dos personagens a todo instante, a todo momento, todo momento, todo momento, todo momento. É toma, é briga, treta. É tipo, caralho, tipo, não tô falando briga de Digimon, tô falando mais de ideais, de personalidade. Então, é muito bom Digimon Survival nesse tema, tá ligado? Que você não vai ter nenhum personagem perfeito, tá ligado? Até o protagonista, que você controla, não é perfeito. Do Minoru durante todo o jogo, que o que torna ele um super-herói. Inclusive, o Minoru vai crescendo com o passar do jogo, né? Não é um superpoder, ser um grande líder ou ser alguém que suporta o peso de todo mundo nas costas, mas sim a sua capacidade de ter empatia e cuidar dos seus amigos. Ter empatia é simplesmente revolucionário. Ao mesmo tempo que Minoru foge e chega até o templo, o Takuma chega junto com o Agumon, e quando o Minoru está prestes a ser atacado pelo monstro que já estava seguindo ele, o Falcomon aparece e salva o Minoru, e o Agumon, que aparenta já conhecer ele e mantém uma breve relação de amizade, o cumprimenta. Aparentemente, alguns Digimons das crianças escolhidas já se conheciam mesmo antes deles chegarem e mesmo antes dos próprios Digimon se verem pessoalmente, como se a conexão humana entre os escolhidos e os Digimon refletisse também entre os outros Digimon. O Minoru pede desculpas ao Falcomon por ter duvidado da moralidade dele, e Falcomon e Agumon derrotam juntos o monstro perseguidor do Minoru. O Minoru pergunta a Agumon e Falcomon o que eles são exatamente, mas assim que Agumon iria começar a explicar, a conversa é interrompida pelo próprio Minoru, que lembra que deixou a Aoi sozinha pra trás. Mas assim que eles pensam em voltar pra ir atrás dela, a Aoi reaparece junto da Labramon, mostrando que, diferente de Takuma e Minoru, a conexão da Aoi foi muito mais rápida e harmoniosa com sua parceira. O Minoru rapidamente pede desculpas por ter deixado ela sozinha, mas a natureza calma e delicada da Aoi faz com que ela perdoe o erro dele sem muito esforço. Logo após isso, os três começam a discutir a possibilidade de voltar até a escola, porque seria o local que provavelmente todos os outros voltaram pra se reagrupar e que seria onde os professores e os responsáveis estavam. E de uma forma muito estranha, o Falcomon e o Agumon disseram que sabiam onde a escola ficava, mesmo sem eles terem noção nenhuma do mundo humano, e ofereceram ajuda aos três pra guiá-los no caminho do templo até a escola. Enquanto eles seguiam o caminho, o Minoru estranha que Agumon e os outros estão indo por um caminho totalmente diferente e que eles não passaram pelo mesmo túnel pelo qual eles chegaram até o templo pra voltar pra escola. Mas o Falcomon ainda insiste que não existia nenhuma outra construção ali por perto e que aquele caminho era o único caminho pro prédio da escola. E assim que eles chegam até a construção, os três percebem que aquela não é a mesma escola em que eles estavam acampados. A estrutura era realmente idêntica, mas ela parecia abandonada, como se ninguém
ninguém pisasse os pés ali há muito tempo. Os três se assustaram em como aquela estrutura mudou drasticamente no período de 1 hora mais ou menos, e que não fazia sentido ela estar daquele jeito, com ninguém por perto e com um sinal de celular simplesmente não existindo na área em que eles estavam ocupando há poucas horas atrás. Mas os Digimon respondem que aquela estrutura sempre foi daquele jeito, desde a época que eles lembraram que estavam vivos. À medida que os três exploram as salas da construção, eles encontram o Ryo, que de alguma forma ele conseguiu chegar sozinho até a escola. O Ryo está completamente apavorado, em choque com a situação, sem conseguir manter em nenhum momento a postura de alguém bravo e edgy que ele tinha no prólogo do jogo. Junto com ele também tá um Digimon, o Kunemon, que diferente do Agumon, do Falcomon e da Labramon, ele não é antropomórfico e somente os outros Digimon conseguiam entender o que ele falava. O Ryo também estava assustado com a presença dele, e com certeza a não compreensão dos dois só agravou mais o estado mental do Ryo, que não entendia que Kunemon era um parceiro e não um inimigo. O Ryo fala que além da presença de Kunemon na escola, ele tinha presenciado a aparição de fantasmas e de um monstro grande parecido com uma aranha em uma das salas. Logo após o Mas na hora que, tipo, o Kunemon, ele não consegue falar conosco, tá ligado? A gente não entende o Kunemon. Da mesma forma que nós não entendemos o Ryo. Eu acho isso muito bom, eu acho isso uma ótima jogada, tipo, algumas eficiências dos parceiros se refletem no Digimon. E com o passar do tempo, o Ryo começa a entender o Kunemon, tá ligado? Os dois começam a se entender, como se o Ryo estava assim, começando a se entender. Eu acho isso uma parte muito da hora. Eles escutam um barulho estranho vindo da escola e o Falcomon e a Labramon disseram estar sentindo um cheiro esquisito. O Minoru sugere que o Takuma olhe com a câmera para onde o Ryo estava apontando e a câmera acaba revelando que a escola está infestada de teias de aranha. E quando eles estavam distraídos com a câmera, a Oi acaba sumindo e tudo indica que ela foi pega por essa tal aranha. E aqui o jogo te dá a escolha de se separar e procurar pela Oi ou de analisar a situação com mais calma. Eu admito que eu joguei Digimon Survive de uma forma muito personalista. Eu estava imerso demais nas situações do jogo e eu tomei todas as minhas decisões me colocando diretamente na pele do Takuma. Eu não sei se eu agiria com mais calma e frieza para analisar melhor a situação e eu não acho que eu ficaria parado e analisaria com calma se alguma amiga minha nessa situação desaparecesse do nada. Então eu escolhi separar todo mundo e ajudar a procurar pela Oi. Cada personagem aqui era um ponto-chave pra sobrevivência do grupo, e eu honestamente estava pensando que se separar ou não pra procurar geraria um risco equivalente, e que pra mim não faria tanta diferença no final. Mas eu não contei com a possibilidade que a outra escolha me faria escutar melhor a opinião de Ryo sobre toda a situação, e fazê-lo se sentir incluído na tarefa, e isso me gerou a consequência de ter menos afinidade com ele. Eu diria que esse é o momento do jogo que você mais pode fazer diferente de mim e desenvolver melhor sua afinidade com o Ryo, porque na exploração ele vai aparecer com muito mais frequência e vai aparecer mais diálogos que te oferecem essa chance com ele. Não é justo ficar pensando no que eu poderia ter feito diferente, mas eu tô escrevendo esse vídeo logo depois de ter jogado tudo e tendo que expor minhas falhas com o jogo também, que eu acho que a narrativa também brinca com essa sua moralidade com o jogador o tempo todo. E enquanto você explora a estrutura da escola e tenta se livrar das teias de aranha, acontece o momento mais fatal frame de todo o Digimon Survive. O Takuma olha pra trás e observa na escadaria a imagem de um fantasma com um retrato comum da cultura japonesa. É um ser de pele pálida, sem nariz e com os espaços dos olhos e da boca cobertos por uma mancha escura. Por mais que isso não assuste ninguém que tenha mais de 12 anos, eu acho que essas escolhas de arte no jogo são simplesmente... Eu tomei um leve cagaço. Não vou mentir que eu tomei um leve cagaço. Lindas e geniais. Assim que você retorna pra sala de aula pro reagrupamento, o Ryo tá ainda mais assustado e dizendo que viu um fantasma. Mas diferente do que a gente tinha avistado anteriormente. O Ryo disse que ele tinha avistado o fantasma de uma menina, diferente do que a gente tinha visto. E enquanto o Ryo falava, do nada começou um som de piano na escola que parecia vindo de uma sala de música. Que é o tema do jogo, caralho, quando tá o tema do jogo, caralho, arrepiei. Mas assim que o Minoru e o Takuma tentam entrar na sala, eles percebem que essa sala está bloqueada pelas teias de aranha. Mas enquanto eles continuam explorando a escola procurando pela Oi, a Labramon consegue rastrear a Oi pelo cheiro e eles chegam até o ginásio da escola, mas a porta também estava bloqueada pelas teias de aranha. E nisso a Labramon vai procurar outra entrada para conseguir entrar no ginásio e o Takuma recebe uma mensagem no celular, mas essa mensagem tá toda distorcida e com vários caracteres ilegíveis e que por mais que não pareça, não significa nada. Esse é um sinal que você percebe ao longo do jogo da proximidade das crianças do Digimundo com o mundo real. E toda vez que elas ficam mais perto do mundo humano, essas mensagens vão ganhando cada vez mais forma e consistência, como se fossem mensagens comuns que ele recebia no celular voltando à própria realidade. Enquanto o Takuma e o Minoru exploram uma possível entrada na escola, eles acabam encontrando um vão no teto do banheiro que se dá pra ouvir novamente o som do piano na sala de música, indicando que aquelas duas salas estavam conectadas por aquele vão e que ela poderia ser uma possível entrada. Assim que o Takuma entra no vão e ele consegue entrar na sala de música, ele encontra os dois fantasmas que estavam na escola, e esses dois são simplesmente as mesmas crianças que são mostradas bem lá no início do prólogo. E aqui eles se apresentam como Haru e Miyuki, e eles são irmãos e obviamente não são fantasmas e que estão só se escondendo da aranha da mesma forma que os outros personagens. Mas aqui tem algo estranho com esses dois. O Haru, que no prólogo se mostrava uma criança mais impulsiva e que tinha reações mais explosivas aos acontecimentos, e estava com um olhar um pouco mais frio e possui posições mais firmes e racionais às suas decisões, de uma forma tão rígida que chega a gerar um certo estranhamento por se tratar de uma criança. E a Miyuki tá totalmente apática, como se nem existisse necessariamente um ser humano naquele corpo, mas só o fragmento distante do que seria a personalidade verdadeira da Miyuki. Ela nunca fala por si mesma e não possui nenhuma reação a nenhum dos acontecimentos do jogo. Ela somente repete as palavras-chave das frases de Haru e se mostra indiferente a qualquer situação que seja tomada ali a ela. O Haru inicialmente se mostra hostil a Takuma e fala que eles deveriam sair da escola para que não assustassem a aranha. E pela descrição detalhada de como seria essa aranha, o Agumon percebe que se trata do Dokugumon, e que ele e Agumon já não tinham boas relações desde antes do aparecimento de Takuma e os outros. O Takuma
Takuma diz ao Eita Haru que porra. não pode sair porque a Aoi foi capturada, e nisso o Haru decide se unir ao grupo e ajudar com o resgate. O Haru diz que existe uma passagem secreta pro ginásio no primeiro andar da cantina, e nisso os dois partem correndo pra essa cantina, e daqui se inicia a primeira boss fight do jogo. No meio dessa luta começam a vir mais e mais minions de Dokugumon pra cercar eles, e o Takuma obviamente fica com muito medo e considera fugir do local. Mas o Agumon tenta manter a sanidade de Takuma, e a conexão emocional de Takuma contagia o Agumon, o que faz ele ter a sua primeira evolução do jogo. Lembra que eu falei que as linhas de evolução do Agumon dependiam totalmente do karma que você adquire enquanto toma suas decisões no jogo? O meu karma tava bem maior no caminho harmônico, e o Agumon acaba evoluindo para Tyrannomon. Eu também. Eu acho que todo mundo pegou o Tyrannomon de primeira, tá ligado? Difícil alguém pegar o Agumon. Ou tipo, um Greymon, tá ligado? Sempre foi Tyrannomon. Eu também já sei quais são as outras linhas de evolução, mas isso eu quero que vocês tenham interesse em jogar e seguir as escolhas de vocês posteriormente, sem que eu acabe estragando tudo de vocês. Depois que a luta acaba, eles libertam a Aoi da teia de aranha. Depois que eu saquei como funciona esse bagulho de moral, de karma do jogo, eu só falei, eu quero o Argreymon. Eu fui escolher as escolhas que me levariam ao Argreymon e eu nem precisava de tutorial nem nada. Eu só, tá, essa rota, essa decisão, essas decisões vão me levar até o Argreymon. E eu fiz isso. E tentou conversar com o Agumon sobre o que teria acontecido exatamente com ele, nem o próprio Agumon sabia explicar com clareza o que aconteceu. Tudo que ele diz é que os sentimentos de Takuma ficaram mais fortes nele e ele conseguiu evoluir. E o fato de Dokugumon ter sido derrotado acabou tirando todas as teias de aranha da escola e agora ali parecia um lugar apropriado pro grupo. O Takuma apresenta Haru e Miyuki pra todo o grupo e mostra que eles não são verdadeiramente fantasmas, mesmo que o Ryo ainda fique com receio pelo susto que tinha levado anteriormente. O grupo decide passar a noite na escola por causa da exaustão para decidirem no outro dia o que seria feito e como eles iriam procurar pelos outros. E assim, a parte 1 de Digimon Survive chega ao fim. O início da parte 2 de Digimon Survive começa diretamente da perspectiva do Shuji, da Saki e do professor de quando aconteceu o deslizamento de terra e eles se separaram do Takuma e dos outros. Quando os três estavam fugindo de monstros da mesma forma que os outros, a Lopimon apareceu para proteger o Shuji e a Floramon apareceu para proteger a Saki. No meio dessa perseguição, o professor acabou se separando dos outros dois porque tinha se jogado na frente de Saki para defender ela do ataque do Gotsumon. E ele gritou e mandou os dois correrem e deixarem ele para trás, que ele iria lidar com aquela situação sozinho. A Saki e o Shuji se sentem extremamente culpados por terem deixado o professor para trás, mesmo que não existisse nenhuma alternativa que deveria ser feito. Eu tenho uma breve noção que esse momento afetou muito mais a Saki do que afetou o Shuji. Ao mesmo tempo que ela possui essa roupagem de uma pessoa egoísta e que todos sempre vão fazer o que ela quer porque ela por algum motivo é perfeita e incrível, existe nela um senso de empatia e cuidado com os outros ali, e que ela não Desculpa, eu não senti isso não quando eu joguei com a Saki. Eu sempre gostei da Saki, a Saki parece muito divertida. considerava justo alguém se sacrificar por ela, porque ela se acha um peso morto e que não sabia se teria coragem de fazer o mesmo por outras pessoas. O Shuji aqui possui uma visão um pouco mais pragmática da situação e se baseia somente na utilidade que teve o professor para além do seu valor natural como ser humano. Em todos os diálogos dele na parte 2, que eu obviamente não vou mostrar um por um para contar a história, ele fica se referindo como não podemos deixar que o sacrifício do professor tenha sido à toa, como se o único valor da vida do professor pra Shuji era diretamente proporcional ao que ele poderia ser feito. Isso mostra muito da complexidade do personagem, dele no seu background ser comparado o tempo todo com seu irmão, e essa necessidade o tempo todo de sentir uma aprovação, uma atitude falsa de liderança. A cena corta novamente pra escola, e agora Takuma, Aoi, Minoru e Ryo discutem o que poderia ser feito agora, sobre quem assumiria a posição de liderança entre os quatro, e alguma teoria do que poderia estar acontecendo com eles. Aoi considera que ainda não existiam equipes de busca por eles, porque já tinham sumido há pelo menos um dia inteiro, e ninguém veio procurar por eles. O Ryo, que era o mais afetado psicologicamente por toda a situação, estava tendo a opinião mais pessimista, de que todos eles já estariam perdidos pra sempre e que não haveria nada a ser feito. E o Minoru, que estava criando teorias sobre viagens no tempo, mundo paralelo e um suposto pós-morte por armas nucleares. E por incrível que pareça, de todos os outros da situação, a teoria do Minoru era a que mais possivelmente estava certa. Não fazia sentido pra Aoi utilizar a lógica comum num mundo onde eles estavam presenciando criaturas místicas e antropomórficas, e também não era de bom tom lidar da forma derrotista como o Ryo estava lidando. No meio da conversa, o Falcon Minoru. dele talvez não seja o mesmo do qual aquelas crianças vieram. Ele relata que a escola nunca foi construída por ninguém e que ela só surgiu aleatoriamente um dia da forma exatamente que estava por ali. O Minoru aproveita a oportunidade para perguntar a eles o que seria exatamente aquela névoa, e o Agumon responde de uma forma meio desesperada, que ele é extremamente perigosa e que elas faziam as pessoas desaparecerem sem deixar nenhum rastro. O Minoru, de forma meio infantil, questiona se ela não poderia fazer eles voltarem para casa, mas ninguém realmente leva essa teoria a sério e também parece muito de mau gosto da parte dele. E os quatro discutem o que seria feito de agora em diante, e a Aoi, o Minoru e o Ryo possuem opiniões totalmente diferentes do que deveria ser feito. A Aoi possui uma opinião um pouco mais lógica, que como eles passaram a noite e estão praticamente um dia inteiro sem comer, eles precisam procurar por comida e verificar se existem outros humanos na região. O Ryo mantém a posição de pessimismo dele, de que eles deveriam só sentar e esperar, e o Minoru sugere que eles voltem pro templo e procurem pelos outros. O Takuma, de uma forma não intencional, acaba ganhando a posição de liderança do grupo, porque como recurso narrativo para que a decisão sempre seja final do jogador, todo o grupo acaba deixando o veredito final das decisões pro Takuma, mas o jogo não faz isso de uma forma totalmente irracional com o personagem, deixando ele sem personalidade e que ele seja passivo nas decisões tomadas pelo jogador. O Takuma sente as consequências das suas decisões. Ele sofre, Sim, ele fica isso é bom. ele sente O Takuma, ele é um personagem além de ser só apenas o avatar do jogador.
Isso é bom. Acho que isso torna seu apego a ele meio mágico, como se ele não tivesse a personalidade totalmente moldada só pelo que você sugere que ele faça. Quando eu fiz minha escolha nessa parte, eu segui o caminho da Aoi, porque não fazia sentido na minha cabeça, não fazia absolutamente nada, e também não parecia inteligente pra mim sair dando tiro no escuro e sem nenhum inimigo. Realmente. Isso provavelmente só iria acabar piorando as coisas. E enquanto todos procuravam pelos mantimentos, a Aoi escuta um barulho de que parece ser água corrente por algum encanamento da escola. E o Haru revela a eles que toda a instalação da escola é 100% funcional, e foi por isso que ele e Miyuki conseguiram sobreviver lá por tantos meses. O Ryo tava tentando entrar em contato com alguém pelo celular, mas as mensagens estranhas que chegaram no celular do Takuma também chegaram no celular dele. Ele também percebeu que o celular não tava perdendo carga desde quando aconteceu o deslizamento de terra, e por É isso o muito celular foda, agora tá? servia basicamente só como uma câmera. O Minoru já tinha uma breve experiência com acampamentos, e ele sabe identificar o que é ou não comestível na floresta, e por isso ele foi procurar e colher algumas coisas junto com o Falcomon. Logo depois, todos se reúnem na cantina para verificar o que eles conseguiram encontrar de suprimentos, e o Minoru conclui que tudo que eles reuniram servia para passar longos dias sem nenhum problema, como se aquele lugar realmente estivesse preparado para ser habitável. Depois de um breve momento onde todos estavam mais cada um na sua e passando só o tempo, a Aoi chama todos pro ginásio para mostrar o que ela tinha descoberto, um armazém inteiro cheio de comida e de suprimentos básicos médicos o suficiente para que eles passassem pelo menos meio ano naquele lugar sem procurar por comida em momento nenhum. Mas essa informação também acaba desanimando o grupo em pensar na possibilidade deles ficarem presos naquele lugar por tanto tempo e sem receber nenhum socorro. O Minoru revela que quando ele estava na floresta procurando por comida, ele acabou encontrando o chapéu do professor, que isso significava que os outros ainda poderiam estar por ali. E nisso Takuma sugere a possibilidade deles saírem e procurarem pelos outros. O Ryo, que aos poucos estava sendo consumido por ansiedade e pânico imensos, discorda da ideia. Ele lembra alguns da névoa que estava pela região e do quanto aquele lugar era perigoso, mas o Takuma relembra ele que o lugar é perigoso de qualquer jeito, eles estando na escola ou não, e que seria muito mais seguro que todos estivessem juntos na busca, e que consequentemente eles encontrariam os outros para que houvesse maior segurança em número. Nisso Ryo acaba cedendo e se junta aos outros pela busca. Eles acabam se separando dentro da floresta com uma certa proximidade de perímetros um dos outros e começam pelas buscas dos outros. Depois que eles se reagrupam no templo, a Labramon sente o cheiro de alguma coisa e nisso eles acabam identificando pegadas de humanos e de monstros que iam do templo até outro templo menor de antes. Dentro do templo, eles encontraram um professor que estava ferido e rodeado por vários Gazimon que discutiam sobre um tal de Fangmon. E Minoru impulsivamente disse que iria falar com ele, mas os Gazimon acabam atacando todo o grupo e mais uma batalha começa. Depois de todos os Gazimon serem derrotados, o Fangmon acaba aparecendo e prometendo destruir todo o grupo futuramente, mas ele acaba fugindo. Maldito Fangmon e maldito farm de Fangmon pra pegar a porra da placa de evolução. Recupera a consciência e acaba lembrando aos outros onde Saki e o Shuji estavam da última vez que eles estavam juntos. E nisso o grupo todo agora tem um norte melhor de como vão procurar pelos dois. O professor revela ao grupo que ele tinha servido de isca anteriormente para que a Saki e o Shuji conseguissem fugir. O Minoru observa mais pegadas pelo caminho e que elas dividiam o caminho em direção à esquerda e outras para a direita, indicando como se outras duas criaturas estivessem seguindo a Saki e o Shuji. E logo o Falcomon percebe que aquelas pegadas são do Fangmon, numa tentativa de perseguir todo o grupo. Logo à frente eles encontram um grupo de Gomamon que estava sendo atacado por outro grupo de Gazimon. E nisso o professor fala que o Gomamon foi o responsável por ajudar ele quando ele serviu de isca para os outros dois e foi atacado pelos outros monstros. E por isso eles acabam lutando e salvando os Gomamon. E o Gomamon revela que tinha visto a Saki e o Shuji nas proximidades daquele acontecimento, e ele recomenda que o grupo procure por algo brilhando perto do templo, porque aquilo iria ajudá-los a encontrar os outros. Seguindo essa suposta coisa brilhando perto do templo, o grupo acaba chegando em um rio, e eles discutem a possibilidade dos outros terem se afogado, ou se eles usaram o curso do rio para conseguir fugir dos monstros. O Gomamon fala que seguindo o curso do rio, eles iriam encontrar uma represa, e chegando até essa represa, o professor fala que anteriormente não existia nenhuma represa construída perto do templo, até ter acontecido o deslizamento de terra. E nisso a cena acaba cortando pra Saki e o Shuji fugindo do Fangmon, mas a Lopimon já estava exausta e todo mundo tava em pânico demais para conseguir continuar correndo. Assim que o grupo consegue encontrar o Shuji e a Saki na represa, o Lopimon revela que toda a represa na verdade é o covil do Fangmon, e logo depois ele aparece tentando atacar todo o grupo. O Fangmon acaba partindo pra cima da Saki e o professor acaba pulando na frente dela. Porra, proteger, e 10 de esse ataque 10. acaba sendo empurrado e caindo da represa, onde o grupo Ei, não consegue ver cachorro do fundo daquilo. caralho. Eles não sabem se o professor tinha morrido ou se ele caiu no rio e conseguiu sobreviver. E nesse momento se inicia a boss fight da parte 2 de Digimon Survive. Vocês lembram que eu tinha dito que a Aoi tinha alguns problemas com sua autoconfiança e que o senso de responsabilidade assustava ela, mesmo com ela sendo centrada e a membro mais equilibrada emocionalmente do grupo? Nessa boss fight o roteiro acaba colocando a moralidade dela em prova. A Aoi, no momento do desespero, ao contrário da falta de coragem do Minoru que fugiu e deixou ela pra trás, ela se levantou e se colocou à frente para defender o restante do grupo. O Fangmon fez uma provocação dizendo que ela queria dar uma de herói, mas que ela era só uma covarde querendo provar que não servia pra nada. Mas o sentimento de querer fazer a diferença de Aoi contagia a Labramon, e aqui a Labramon evolui pra Dobermon, a primeira evolução do grupo além do Agumon. Muito foda essa evolução também, tá? Logo depois A minha Labramon virou um Cerberusmon, queria dizer nada não. que o Fangmon é derrotado, ele acaba sendo engolido pela névoa que o Agumon mencionou anteriormente, onde eles descobrem que a névoa também acaba afetando os seres daquele mundo. O grupo também presta atenção na relação problemática que o Shuji tem com a Lopimon. Todas as crianças estavam tendo boas relações com seus Digimon, até Ryo aos poucos estava perdendo um pouco o medo do Kunemon, mas o Shuji era extremamente autoritário e violento com o Lopimon, o que vai ser o ponto-chave do desfecho do Shuji na história do jogo. Toda a comunicação violenta do Shuji com o Lopimon te incomoda do início ao fim. Ele claramente tá Sim. exagerando muito no tom com o Lopimon. Isso parece vir de dois comportamentos diferentes do Shuji. A autoconsciência de que o Lopimon seguirá de forma incondicional pela ligação emocional dos Digimon, e isso faria aproveitar dele para
exercer uma relação de poder com alguém mais fraco e submisso a ele, onde isso acaba revelando a fraqueza maior de Shuji do que a de Lopimon. E o outro é essa projeção da figura de seu pai na sua relação com o Lopimon, onde toda essa exigência e comparação que ele sofre dentro da casa, ele espelha esse mesmo comportamento no Lopimon, porque parece ser a única forma que ele conhece, mesmo que de forma violenta e errada, de um afeto. O grupo lembra da suposta morte do professor, onde Minoru conta com a possibilidade dele não ter morrido por causa do rio e por eles não ter avistado nenhum corpo, mas que também existia a possibilidade da morte porque a névoa estava muito densa no abismo da represa, onde poderia ter acontecido com ele o mesmo que aconteceu com Fangmon. E é nesse momento de desespero e tensão dos personagens que a parte 2 de Digimon Survive chega ao fim. A parte 3 começa dando foco com o que aconteceu com o Kaito e com a Miu depois que o grupo foi totalmente separado. O Kaito é exageradamente super protetor com a Miu e ela acaba ficando incomodada pela presença dele e prefere que ele se afaste porque ele acaba sufocando ela, impedindo ela de desenvolver sua responsabilidade e a capacidade de defender a si mesma. Enquanto os dois ainda estão perdidos na floresta, o Kaito escuta um barulho estranho vindo de um dos arbustos e decide ir investigar. Mas ele percebe a movimentação estranha de alguma coisa pelas suas costas, e quando ele olha pra trás, a Miu desapareceu. A cena corta novamente pro grupo já na escola e descansando da batalha contra o Fangmon. Todo mundo percebe que a situação entre o Shuji e o Lopimon tá cada vez pior, com ele se referindo a ela com insultos e sendo cada vez mais violento nas suas atitudes. Se você prestar atenção em todas as cenas que o Shuji acaba sendo grosseiro com a Lopimon, todos os outros Digimon presentes tentam intervir falando que ele tá sendo mal educado, violento e hostil com ela, como se eles já tivessem presenciado as consequências de até onde aquele comportamento já tinha levado outras pessoas. Como se esse alarme não fosse só de preocupação com o bem-estar de Lopimon, mas um alerta de algo perigoso pro próprio Shuji. O Takuma até aquele momento, mesmo sem querer, tava assumindo uma posição de liderança no grupo, mas todo o pessoal, incluindo o próprio Takuma, estava querendo atribuir essa responsabilidade ao Shuji, que era 2 anos mais velho que todo mundo. O Shuji realmente, por ser o mais velho, tem a responsabilidade de assumir a liderança e o cuidado por todos ali presentes, já que existe no Japão essa cultura de respeito e obediência quase incondicional aos mais velhos. Mas você percebe na perspectiva de jogador que o Shuji é um personagem que tem menos maturidade emocional para assumir essa posição, porque ele é uma pessoa para além de autoritária e extremamente idealista. O Shuji não possui a capacidade de pensar numa hipótese palpável, realista e que realmente atenderia a necessidade do grupo naquele momento e que os fariam eles ter mais pistas de como eles sobreviveriam e conseguiriam voltar para casa. Tudo pro Shuji precisa ser extremamente idealizado e perfeito na fantasia da cabeça dele, como se ele não pudesse cometer nenhum erro, como se estivesse tentando corresponder à expectativa fictícia o tempo todo. Naquele momento, o Takuma atualizou o Shuji de todas as situações que eles tinham passado anteriormente, e o grupo entra no consenso na teoria inicial do Minoru, de que eles tinham realmente ido para um outro mundo. A liderança da situação de Shuji já começou com uma complicada gestão de problemas e divergência de opinião dos objetivos do grupo com o Minoru. O Shuji não quer que o grupo saia para explorar, que eles esperem onde estão até que uma ajuda metafórica chegue. Já o Minoru acredita que sair para explorar e procurar por informações vai ajudar o grupo a conseguir mais pistas de como eles conseguirão voltar para casa. E como sempre, a palavra final sempre acaba sendo do Takuma para que a decisão tomada fique nas mãos do jogador. Na minha experiência, eu segui pela ideia do Minoru. Não fazia sentido nenhum na minha cabeça e esperar por uma suposta ajuda que talvez nunca fosse chegar. Logo depois dessa discussão, todos dão um breve tempo para respirar, acalmar os ânimos e chegar em uma conclusão sem que ela pareça precipitada. O Agumon tinha saído por alguns instantes da escola e disse que encontrou uma estrutura enorme e brilhante enquanto estava passeando pela floresta, que enquanto ele dava detalhes de como era essa estrutura, o grupo chegou na conclusão que se tratava de uma torre de rádio e que seria muito útil para observar todo o perímetro da área, a possibilidade de conseguir alguma ajuda lá e a possibilidade deles conseguirem algum sinal de telefone. A Labramon explica que essa estrutura fica no topo de umas montanhas, o que logo acaba irritando o Shuji, que expressa um receio enorme de sair para explorar a área. O Ryo desde o início dessa parte tá pouco a pouco entrando em um surto e está em pânico cada vez mais com toda a situação pra conseguir opinar em alguma coisa, onde ele passou a maior parte do tempo falando coisas que já soavam completamente desconexas, ou ele estava apenas rindo, como se já tivesse perdido um pouco das suas faculdades mentais. O grupo acaba chegando no consenso que existiam mais prós do que contras em tentar explorar a área da torre e que todos os benefícios valem o risco, e nisso todos acabam concordando em ir até a torre, inclusive o Shuji e o Ryo. E assim que o grupo chega no pé da montanha, eles observam uma ponte de ferro que liga até um bondinho que levaria até a torre de rádio, e mesmo nessa situação, o estado do Ryo só piorava. Cada linha de diálogo que passava dele no jogo, o estado mental dele estava sempre pior. Eu acho que essa foi uma das melhores representações do que é um personagem passando verdadeiramente por uma crise de pânico e ansiedade no jogo de uma forma crua, sem recorrer a recursos metafóricos ou uma analogia com um fenômeno fantástico. É simplesmente um adolescente se perdendo totalmente ao desespero, pânico e ansiedade da forma mais cruel que ela poderia ser apresentada ao jogador. Nisso eles acabam vendo e encontrando o Kaito de longe, e ele está conversando com uma mulher estranha que o grupo nunca tinha visto antes. E o Kaito definitivamente parece estar com raiva e incomodado em alguma coisa com ela. Assim que o grupo se aproxima, eu também não confio nela, não. Que estava acontecendo, o Kaito argumenta que aquela mulher tinha sequestrado a Miu e que ela estava tentando manipular a situação para que o Kaito saísse como um vilão da história. Nesse momento também conhecemos o parceiro de Digimon do Kaito, o Drakimon, que apareceu para ele logo após a Miu ter desaparecido. O Kaito argumenta o tempo todo que aquela mulher seria um monstro disfarçado. O Kaito nesse momento tá completamente carregado pela raiva e não consegue construir seu argumento de uma forma muito consistente. E tudo que acaba saindo da boca dele é insulto e acusação de que ela teria sequestrado a Miu, mesmo sem nenhum fundamento. Tudo começou até chegar nela porque essa mulher teria abordado o Kaito na floresta junto com a mochila da Miu, como se ela tivesse perguntado se ele conhecia a dona. E pelo ato de desespero, ele culpou ela pelo sumiço da Miu. Algo estranho que acontece desde o aparecimento dessa mulher em tela é como o Ryo reage a ela. Lembra que eu falei no início do prólogo que o Ryo tinha passado por um luto mal resolvido pela morte da mãe dele? A figura dessa mulher misteriosa acaba recordando a Ryo a imagem da mãe dele. E com ele em esse estado de surto de pânico, ele começa a rir desesperadamente e a se referir a ela como mãe ou como mamãe o tempo todo. Eu não sei que tipo de sentimento despertou em mim essa hora, mas eu sabia que a situação tava ficando meio assustadora e bizarra pro Ryo. E novamente a situação acaba indo pra decisão final de Takuma, e ele acaba tendo que decidir entre acreditar na hipótese de Kaito ou escutar melhor a mulher, já que ela também sabia qual era o caminho específico pra chegar. Eu confio no Kaito por simples fato. Eu conheço todo mundo ali antes. Tipo, todo mundo ali tava no mundo real. Tirando o professor, mas o professor a gente conheceu ele e a gente foi atacar junto. Tá bom. O professor ainda era uma incógnita. Mas que o professor sumiu 2 vezes, foda-se o professor. Eu só poderia confiar
a galera que estuda comigo, na criança e no Kaito. Aparece uma mulher, do nada, prestando ajuda em Digimon. Tu acha que eu nasci ontem? Tu acha que eu sou otário? Eu, óbvio, confio no Kaito, por mais que o argumento dele seja um idiota. Porque, vamos lá, vamos pensar. Se o Kaito estivesse errado e ela estava ali pra ajudar, no máximo, nós iríamos chegar no lugar, todo mundo junto, obviamente por caminhos diferentes. Se o Kaito tivesse certo, todo mundo ia morrer, tá ligado? Então, escolhi o Kaito, tá ligado? chegar até a torre. Viu? Cara, eu tomei a decisão nessa cena de uma forma irracionalmente irracional, tá ligado? Vocês conseguem me entender? Eu entendia totalmente o ponto do Kaito de estar desconfiado porque eu também desconfiaria. Mas não adiantaria de nada se a gente não conseguisse chegar até a torre de rádio. Eu acho que essa questão é tão complicada que os próprios desenvolvedores colocaram algumas linhas de diálogo pro Takuma, mesmo que você selecione o caminho da mulher, que ele esteja desconfiado em posição defensiva em relação a ela o tempo todo. Mas infelizmente eu acabei tomando a decisão errada e essa cena aqui acaba acontecendo. Ryo, 後ろ。は？雲？また雲？何あれ何あれ？妖怪雲女？ Não, mas você não também aconteceu comigo. あの女の人は鈍いね。いいよ。私の化粧がうまかったのかしらね。知らない人を信用しちゃいけないよ。 Cara, essa é a única cena do jogo inteiro que eu realmente senti algum tipo de medo. A escolha visual que a equipe de arte fez para Arukenimon aqui é simplesmente fantástica. Todas as boss fights que a gente enfrentou até aquele momento do jogo pareciam cartunescas e comuns demais. Como se eles só passassem o ar de ser um chefão mesmo e não tivessem nenhum atributo especial. Mas a Arukenimon, mano, é totalmente diferente. Eu senti realmente que existia algo maior aqui. Um perigo maior. Uma ameaça que pudesse colocar em ameaça não só física ao grupo, mas um dano psicológico muito severo para todos. Toda a escolha de palavras... Eu escolhi com o Kaito, tá? Essa cena ainda aconteceu, mas eu escolhi com o Kaito. Eu tava do lado de fora do bonde. Bizarro, perverso, como se todas aquelas vidas ali pra ele fosse somente um gado sendo preparado pro abate. Eu me senti totalmente enojado pelo que a figura da Arukenimon é e pelo que ela representa. E o surto do Ryo aqui acaba só piorando. Ele sente como se a mãe dele tivesse enganado e abandonado ele de novo. E é por isso que além de pânico ele fica completamente imóvel e paralisado. A Arukenimon deixa todo o grupo preso em teias de aranha em cima do bondinho pra oferecê-los como sacrifício a um suposto mestre que ela menciona vagamente. Todos exceto o Kaito, que revoltado pelo fato do Takuma não ter acreditado nele, ele decidiu sair correndo e procurando pela Miu sozinho. Nisso o Kaito avista o bondinho e todo o grupo preso pela teia de aranha, e com a Arukenimon pronta pra assassinar todo mundo. E finalmente começa a boss fight, mas essa possui um recurso narrativo um pouco diferente. Nela o Kaito começa sozinho ou junto com o Darkmon, e pra que você consiga chegar até a Arukenimon de forma efetiva, você precisa derrotar os outros minions da aranha, libertar todo o grupo e só assim movimentar todo. Chupa, eu escolhi o certo. Tava eu e o Kaito junto. Tava eu e o Kaito e os meus Digimon junto. Até Arukenimon. Além de ser a minha boss fight favorita de todo o jogo, ela também é a mais complexa e que força você a usar um pouco mais do raciocínio pela quantidade de inimigos que tem na tela e pelo quanto seus recursos são limitados. Pro nível de ameaça que a Arukenimon significa ao grupo, eu achei essa boss fight simplesmente genial. Depois que a Arukenimon é derrotada, ela acaba conseguindo fugir e promete voltar outro dia, mas ela acaba saindo sem deixar nenhuma pista sobre onde a Miu estava. E novamente o estado do Ryo tá tão caótico que nenhum dos personagens sabe o que exatamente dizer ou o que fazer com ele. Todos estão numa certa posição de fragilidade em relação a ele, porque mesmo sabendo que ele tá precisando de ajuda, o Ryo nunca foi uma pessoa que deu liberdade de ninguém se aproximar dele. Por isso qualquer atitude de qualquer um do grupo ia soar invasivo e provavelmente acaba piorando o quadro dele. O grupo consegue chegar até a torre de rádio e lá eles encontram um Tentomon preso numa teia de aranha e depois que ele é solto pelo Agumon, ele fala que a Miu conseguiu escapar da Arukenimon e que ela foi na direção de um lugar cheio de luzes, que o grupo olha no horizonte e eles conseguem ver um parque de diversões que é pra onde provavelmente a Miu foi. Olhando de cima da torre de rádio, o jogo faz uma referência ao clássico Digimon Adventure de 1999 e revela que os personagens na verdade estão numa ilha e que não é nada parecido com o lugar que eles estavam no mundo real, mas apenas fragmentos de alguns elementos que existiam no mundo real. E aqui o Ryo surta completamente, onde ele acredita na expressão pós-morte e que ele teria a oportunidade de reencontrar a mãe dele novamente. Quando eles estavam descendo o bondinho pra cruzar a ponte, a Arukenimon surge novamente, e o Ryo entra em surto e acaba correndo na direção dela, fantasiando que ela fosse realmente a sua mãe. Mas o Ciclomon estava junto como servo dela, e a Arukenimon ordena que ela mate o Ryo. O Ryo é atirado da ponte enquanto os outros tentam lutar contra o Ciclomon. No meio da batalha, a Saki acaba tendo um turbilhão de emoções por causa do Ryo, que era sua maior companhia na viagem desde quando o acampamento tinha começado. Ela tem um monólogo interno de que ela era fraca, egoísta e que sentia nojo de si mesma por ter deixado aquilo acontecer com o Ryo. E ela sente culpa pelo surto dele, como se ela não tivesse feito bastante e que no fundo talvez ela não se importasse de verdade com o Ryo, e que isso tornava ela um ser humano desprezível. Mas a Floramon acaba animando ela e dizendo que nenhum daqueles pensamentos eram verdadeiros e que ela conhecia a verdadeira Saki, que ela era gentil e carregada de empatia pelas pessoas. E esse sentimento forte entre as duas faz Floramon evoluir pra Vegemon, que acaba sendo um pilar na derrota do Ciclomon. Shinka. Pô, Vegemon é putaria, tá? Vegemon é putaria.
Depois que o Ryo cai da ponte, o Haru acaba pulando junto com ele, o que causa espantamento de todo mundo em achar que o Haru teria cometido suicídio. Mas o desfecho dessa história é completamente diferente. O Ryo já não estava agindo em lucidez com suas ações. Ele sobreviveu à queda por ter caído no rio, e isso aumenta nele a falsa sensação de que ele estava num pós-morte, e que aquele seria o momento exato que ele encontraria sua mãe. Quanto mais esse diálogo se aprofunda, mais lotado de névoa o cenário vai ficando, e o Haru começa a falar umas coisas bem bizarras e assustadoras pra ele. まあ別にいいけどね。お前なんてどうでもいいし。ガキに見下される覚えはね。お前何なんだよ。なんて目で見てんだよ。 É creepy, bem creepy mesmo. 言ってるでしょ。お前なんてどうでもいいんだよ。 Como se estivesse incentivando o Ryo a se afundar completamente na insanidade, dizendo coisas como desista de si mesmo, ou eu não me importo se você... Desista ou morra. Quando a névoa começou a aumentar e Ryo se aproximou cada vez mais da ilusão de estar vendo sua mãe, era o fim. A névoa escureceu e várias mãos arrastaram Ryo completamente pra escuridão. Eu vi essa cena mesmo. Todo mundo cena é um presenciou o que tinha choque. acabado de acontecer. Ninguém conseguiu fazer nada. E Ryo estava morto. Takuma pediu alguma explicação pro Haru e tudo o que ele conseguiu dizer foi o seguinte. たくまさん。りょうさんはね、自分で自分を見放しちゃったんだよ。だから世界に食べられちゃったんだ。 E Ryo desistiu de si mesmo. Ele deixou esse mundo o engolir. E a culpa foi de quem? Criança do Eu caralho. fiquei uns bons minutos pensando em que clima eu começava a parte 4 pela forma que a parte 3 foi finalizada. Eu diria que essa parte é quase como um abraço no jogador, mesmo que ele ainda possua antagonismo para que a história possa progredir. Todo o desenvolvimento dessa parte tenta soar de forma mais leve, com os personagens mais divertidos e com mais cores na tela. O luto pela morte do Ryo nesse jogo é simplesmente brutal. Não houve tempo dos personagens viverem realmente um luto, e toda a jornada precisa continuar enquanto eles ainda estão vivendo essa bomba de sentimentos. A parte 4 começa com Takuma acordando de um pesadelo que ele teve com a morte do Ryo. A sua incapacidade de poder ajudar seu colega fez ele se sentir alguém incapaz de ser útil ao grupo. A morte de Ryo não só afetou pela falta de um dos amigos do grupo, mas afetou diretamente a autoestima dessas pessoas. Depois que o Takuma levanta e vai encontrar os outros, ele percebe que o Kaito tá extremamente ansioso pra sair e procurar Miu sozinho, porque nem todos ainda estavam prontos, e ele possui essa natureza de agir de forma impulsiva e inconsequente a todas as situações do grupo. Mas o Takuma e o Dracomon conseguem juntos convencer o Kaito a esperar até meio-dia pra que todos estivessem prontos e que ele não fosse sozinho. Quando todos já estavam prontos pra partir, o Kaito agradeceu ao grupo por poder ir junto com ele e pediu desculpas por acabar arrastando todos por algo que era um problema só dele. Mas novamente as posições do Shuji a respeito dos próximos passos do grupo acabam sendo causadores de problemas. O Shuji é totalmente contrário ao grupo ir por parque de diversões procurar pela Miu, porque ele tinha receio por causa de todos os perigos que o grupo já havia passado até agora. E o Shuji sempre acaba sendo sem noção e super insensível com o Kaito, dizendo que a Miu provavelmente já estava morta e que não havia mais nada que ele pudesse ser feito. O Shuji continua com essa arrogância dele em se aproveitar da posição de líder, dizendo que ele seria responsável pela segurança de todos e mais um monte de bullshit. Mas o Takuma fala que o Kaito também era responsável pela segurança da Miu e que não era justo ele abandonar a irmã dele simplesmente por pura covardia do Shuji. Cara, eu juro que eu tentei desde a primeira aparição dele sentir o mínimo de empatia pelo complexo emocional do Shuji, mas o roteiro faz ele ser simplesmente insuportável. Sim, por mais que exatamente. ele tenha passado no seu background toda a figura do seu pai, eu ainda não consigo achar justificável em momento nenhum essa atitude de merda dele. O declínio Sim, os roteiristas sabiam disso e fez isso de propósito. Eles sabiam o que estavam fazendo. E toda essa antipatia com o Shuji é feita, é programada pra você não sentir empatia por ele, pra na hora que chegar a parte dele, você falar, ficar, caralho! É isso que acontece quando a gente vai pro caminho do Shuji? Caralho, é isso que acontece quando uma pessoa fica que nem o Shuji. Puta merda! mental do Shuji é totalmente diferente do Ryo, que ao invés da sua condição acabar ferindo os outros, ela só acaba ferindo ele mesmo. E nesse momento da história, a Aoi aos poucos estava enrijecendo sua personalidade e tendo mais convicções nas suas decisões. E esse é o momento que ela demonstra ser a personagem que tá mais amadurecendo ao desenvolver da história, onde ela intervém na briga entre o Kaito e o Shuji e fala que Isso é como você escolhe ela, né? Quando você faz as escolhas mais ligadas a ela e você tem uma afinidade maior com ela. Aí você meio que dá coragem pra ela agir desse jeito. uma briga estúpida e uma grande perda de tempo. E logo o grupo sai e parte pro parque de diversões. No caminho, Takuma relembra da atitude do Haru na hora da morte do Ryo, mas o Haru novamente age de uma forma muito esquisita, como se aquele momento nem tivesse acontecido e que ele nem entendesse do que o Takuma tava falando, como se ele tivesse totalmente assumido uma outra personalidade. O caminho até o parque pra mim foi bem mais conturbado do que o próprio parque. O Shuji e o Kaito constantemente estavam discutindo, a Miyuki simplesmente desmaiou de tanto cansaço e ela dormia em pé como se nada tivesse acontecido, e o Minoru se mostrava cada vez mais preocupado com o Lopimon, que estava sendo constantemente humilhada e sofrendo pelas mãos do autoritarismo de Shuji. E assim que eles entram no parque, o grupo é recebido por 3 Digimon que diziam estar servindo a uma rainha. Eles acabam interpretando errado que o Agumon e os outros eram parte dos sequestradores de crianças e que iriam pará-los. Mas sempre que alguém tenta explicar a situação
informação de verdade a eles, eles fogem e dizem que vão contar tudo pra rainha, que tem o poder mágico de transformar as pessoas em pedra. O grupo pergunta quem exatamente seria aquela rainha e eles se separam pra vasculhar toda a área e procurar pela Miu. Logo após alguns instantes, eles se reagrupam pra discutir se encontraram alguma coisa, mas infelizmente ninguém tinha encontrado nada. Novamente os três Digimon parte do parque é da hora, aparecem eu com a gosto. descrição dessa suposta rainha, dizendo que ela era uma criança humana, e nisso Kaito chega à conclusão de que a rainha era a própria Miu. E nisso a Oi teve a ideia genial de seguir os três escondidos pra que eles mesmos os levassem até a Miu. Depois de seguir os três Digimon, de forma quase óbvia a gente descobre que a suposta rainha realmente é a Miu, e ela está acompanhada da sua parceira Digimon, a Siakomon. A Miu acaba discutindo com o Kaito e reclama que não deseja voltar com ele, porque ele sempre acaba sendo super protetor e sufocante com ela. Todo o background dessa relação entre a Miu e o Kaito é facilmente o mais pesado de todos os membros do grupo. O jogo deixa muito a entender nas entrelinhas que a Miu passou por algum episódio de abuso dentro da sua própria família, e o único que restou pra cuidar e proteger ela foi o Kaito. E provavelmente mesmo sendo só crianças, os dois já se viravam sozinhos. É sempre triste quando esse tema acaba recorrendo nos diálogos entre os dois, porque a característica comum da personalidade da Miu é de ser sarcástica e sempre ser muito esperta. Mas quando eles acabam se recordando desse momento, sempre se referindo como daquela vez, o semblante dela fica triste, como se esse ato, além de ter a machucado, acabou fazendo com que ela se sentisse envergonhada, mostrando que esse trauma ficou permanente na cabeça dela. Assim que a Miu se recusa a voltar com o grupo, ela acaba ativando uma armadilha no piso do castelo e faz todo o grupo cair numa prisão no piso abaixo. Mas logo que eles pensam que não conseguiriam sair, o Digimon, que também era um dos Digimon muito foda. E a Miu aparece como guarda da prisão e liberta todo o grupo, além de guiar eles pelo túnel que volta até a superfície do parque de diversões. Eu confiei 100% no Digimon porque é o Digimon. Aí eu quebrei a quarta parede, eu fiz metagame, porque, porra, se eu não conseguir confiar no Digimon, acaba Digimon, tá? Você fechava o jogo ali. Não tem como não confiar no Digimon, mano. Kuika original, não tem como não confiar nesse anão peludo. Não tem como. Digimon God. O Digimon é provavelmente um dos seres mais antigos que ainda eram vivos naquele mundo. Provavelmente ele foi um dos primeiros a observar aquele mundo. Inclusive, Digimon. Qual é a classe do Digimon? Deixa eu ver aqui. Eita porra, peraí, teclado. Digimon. Ele é. Não lembro se ele é. Ele não é Champion, acho que ele é Mega. Aí, Cacekamor. Cadê? Aceita os cookies. Eu sou um adulto. Tá bom, cadê o Digimon? Ele é. Ele é nível final. O que é o porra de um nível final? Eu não sei. Eu acho que ele é um Mega, tá ligado? Não estou conseguindo. A Wiki não me ajudou da fandom. Deixa eu ver se esse aqui vai me ajudar. Isso. O Digimon é nível Mega. Então, esse Digimon viveu pra caralho. Matou o Digimon. Ou ele viveu pra caralho ou ele matou pra caralho. Um dos dois, tá? Um dos dois. Porque um Mega é um Greymon, guys. Um Mega é. Tipo, é muito forte. E o Digimon, esse anão, é literalmente um Mega. Então a gente tem que levar isso em consideração, tá ligado? De quando ele tinha sido criado. Ele disse que aquele mundo foi criado por um ser místico supremo há milhares de anos atrás, mas esse ser acabou Ele desaparecendo vive pra e esse porra. mundo ficou encarregado por um tal de mestre. E esse tal mestre planejava reformar aquele mundo, o que explicava a aparição dos seres humanos e das estruturas construídas por seres humanos. O Digimon também explicou que eles também já estavam ali antes da Miu chegar, e o truque dela de dizer que poderia transformar os monstros em pedra é porque a Siakomon poderia se fechar numa concha. Ele usou disso pra mentir e dizer que foi um feitiço, mas que o Digimon já sabia de tudo, mas que eles estavam com ela porque simplesmente era divertido estar com ela. Mas antes que eles pudessem terminar essa conversa, o grupo percebe que Arukenimon novamente enviou outros capangas pra tentar sequestrar o grupo. Eles percebe que todos os três Digimon servos da Miu haviam sido derrotados, sobrando de alvo a própria Miu. Nisso o grupo partiu correndo de volta até o castelo pra encontrá-la e acharam ela escondida dentro do baú, onde ela chorava e pedia desculpas ao Kaito, entendendo que aquele mundo era realmente perigoso e não só um mundo de fantasias. E dessa vez Arukenimon mandou o Monzaemon e o Garurumon pra enfrentar o grupo. O Monzaemon só partiu pra cima do grupo sem dó, mas a atitude do Garurumon era um pouco estranha. Ele não parecia sentir raiva das crianças, ele só parecia sentir raiva dos Digimon que tiveram a coragem de trair o mundo deles e se aliarem aos humanos, como se o Garurumon tivesse algum passado mal resolvido com alguém em muito tempo distante. E é desse jeito que a boss fight da parte 4 se inicia. O Monzaemon acaba partindo pra cima da Miu, enquanto o Garurumon bloqueava o restante do grupo, mas o Kaito e o Takuma tentam partir pra cima dele e acabam sendo feridos. Os Digimon servo da Miu tentam atacar ele também, mas nenhum ataque deles parece surtir efeito. E nisso o sentimento da Miu em proteger o Kaito e os outros acaba sendo transmitido pra Siakomon e ela acaba evoluindo pra Shellmon, que se torna o Wise de toda a boss fight. Shellmon é definitivamente o Digimon que existe, tá?
Depois que o Monzaimon é totalmente derrotado, o Garurumon acaba recuando e fugindo do local, onde o grupo acaba percebendo Cagão, que ele sem estava se exceção. contendo numa tentativa de não ferir o grupo, mas ninguém ainda compreende totalmente as suas ações. O Digimon parece agradecer a todo o grupo por eles terem protegido o parque, Ai, e cara, Miu se sente muito mal por ter enganado os Orishino. pequenos e pede para que eles parem de chamar ela de rainha e que chame ela agora só de Miu. Ela acaba aceitando voltar com o grupo e se junta a eles para encontrar o caminho de volta para casa. O Digimon explica que as crianças que chegam até aquele mundo chegam porque a borda entre os dois mundos acaba ficando menor e elas conseguem entrar, sendo por acidente ou não. E os Digimon malignos acreditam que sacrificar aquelas crianças poderiam diminuir a densidade da névoa. E o Minoru levanta um ponto interessante, que se a religião dos Kemonogami existe no mundo real, é porque algumas crianças no passado conseguiram voltar para casa, e o Digimon afirma que algumas crianças possuem o poder de viajar entre os dois mundos e que um parceiro consegue sentir a presença de um humano mesmo que ele esteja no outro mundo, mas que ele não sabia onde essa criança que veio há muito tempo atrás poderia estar, e que quem mais poderia saber entre essa possível borda entre o mundo dos humanos eram os possíveis Digimons malignos. A Siakomon tinha uma certa noção de onde era a base dos inimigos e que ficava ao norte, que estava perto da posição do mar. Nisso, Takuma lembra que na represa existia uma passagem subterrânea que era um canal direto que se ligava ao mar, onde seria um caminho possível para que eles pudessem chegar até essa segunda ilha e ir direto pro covil dos inimigos. Por sorte, o Digimon tinha a chave desse canal subterrâneo, e com um novo objetivo em mente pro grupo, Eu também, a o parte cara 4 tá chegou. antigaço, Eu gosto da forma que a parte 4 ancião, consegue ser um literalmente. quão traumática é a parte 3. Todos os conflitos aqui são resolvidos de forma um pouco mais leve, e aqui é cheio de personagens mais carismáticos e fofos o tempo todo, que te dá a sensação que É um aquela descanso, aventura é um ainda vivida descanso. por crianças, e que nem tudo precisa ser extremamente traumático e doloroso o tempo todo. E isso tudo sem perder o tom de perigo que a história te transmite o tempo todo. E eu considero todo esse trabalho e cuidado com o jogo É literalmente a parte 4 é pra você respirar depois da morte do Ryu. Porque, por mais que o Ryu seja chato, ele não estava totalmente errado. Ele é alguém que estava com medo, um adolescente com medo de dar merda. E eu alguém traumatizado. Diferente do Shunji, que é um filho de uma puta chato pra caralho que mereceu o que mereceu. Pelo menos na minha storyline. Se você conseguiu salvar ele, parabéns. Então, a questão é que, tipo, o jogo não pode ser tenso o tempo inteiro. Uma história não pode ser tensa o tempo inteiro, senão você não consegue respirar. Então tem que ter várias quebras. Por isso que nos filmes de drama, nos filmes de terror, tem um alívio cômico, tem algo engraçadinho. Geralmente, ou no começo do filme, que começa mais leve até começar a putaria. Ou às vezes quando aparece um personagem cômico pra soltar piadas, pra aliviar a tensão, pra você, ufa, respirar. E a parte 4 é basicamente isso. simplesmente fantástico. A parte 5 retoma todo o tom sombrio da narrativa que a gente tem Aí na volta a parte 3, mas putaria. agora de uma forma ainda mais complexa e com muito mais contexto de todo o background do Shuji. A parte começa justamente em um pesadelo que Shuji estava tendo com a figura do seu pai, onde ele era apontado como um erro, como um fracasso a partir da perspectiva do seu pai, porque ele não conseguia ser bom o suficiente quanto seu irmão mais velho e que a própria existência de Shuji mostrava que ele tinha falhado como pai. Todo esse contexto explica bem os problemas de confiança do Shuji, sua forçada de barra como posição de liderança do grupo, sua violência e autoritarismo com o Lupimon e acima de tudo a sua covardia. O Shuji finalmente acorda e todo o grupo está discutindo qual seria o próximo passo a ser tomado, e o Minoru sugere que o melhor a se fazer é ir atrás dos malignos e fazer que eles respondessem como eles conseguiriam voltar pra casa. Mas obviamente ainda é um plano arriscado e acaba gerando divergências dentro do próprio grupo. Nisso, o Shuji parece estar entrando aos poucos em um declínio mental, assim como aconteceu com o Ryo, mas toda sua frustração é descontada toda na Lupimon, que acaba sendo a esponja que absorve todos os sentimentos negativos do Shuji. O Shuji também demonstra sentir certa inveja dos outros personagens, e enquanto todos conseguem se dar bem e se entender com seus Digimon, ele diz que teve o azar de ficar com um traste como o Lupimon, que apenas atrapalha e o deixa irritado. O Shuji é o único que se posiciona pro grupo não ir até a base inimiga, mas ele obviamente acaba sendo contrariado por todo o grupo porque não havia mais nada a ser feito além disso. Antes que eles partissem pra entrada subterrânea, o Drakimon se mostra preocupado e pede pra que Kaito e Takuma fiquem de olho no Shuji na Lupimon, porque as coisas não parecem bem e que o estado dele poderia ficar pior. No caminho até a entrada, o Minoru diz que ouviu alguma coisa estranha passar por alguns arbustos e conta com a possibilidade de ir verificar. Mas cara, como o Shuji tá enchendo muito o saco nessa parte, ele simplesmente começa outra briga com o Minoru a troco de porra nenhuma, e isso faz todo o grupo começar a se cansar dessa atitude dele, o que acaba gerando outra briga entre o Shuji e o Kaito, que eu não sei o que os roteiristas tinham intenção de trabalhar nessa parte, mas eu mesmo só tava ficando cada vez mais de saco cheio com o Shuji, mano. Não, mas Então é eu por acabei isso deixando mesmo. pra lá e Essa é a intenção. É a intenção do roteirista e do diretor foi você ficar tipo, caralho, cala a boca, Shunji. Cara, tomara que você morra até o momento que tem que chegar naquela parte. A sensação é literalmente forçar uma empatia com o Shunji pra você, sai daqui, seu demônio. Então, tipo, foi pensado, tá ligado? Quando eu saquei isso, porque eu sou veterano de Digimon, porra. Eu conheço a história, cara. Eu sou, porra. Por favor, né? Não nasci ontem. Eu sei que a relação deles é pra pegar do Shunji com o Lupimon, é pra ele pegar a evolução errada, por assim dizer. Pegar a evolução, o caminho errado da evolução. Por evolução por sentimentos negativos. Eu entendi, eu não sei, eu entendi. Então, eu relevava o Shunji, essa é a verdade. Eu relevava, tentava acalmar o Shunji, eu fazia o meio termo. E Shunji, não faça isso, Shunji. Por mais que você tava com raiva do Shuji, eu na verdade não sentia raiva e falava, caralho, tá bom, senta lá, Cláudia.
Porque a intenção, eu entendi a intenção do autor. Eu entendi porque ele estava te forçando esse personagem a ser um saco. Ideia, mesmo que os passos pareciam até de uma figura familiar que eles já tinham visto antes. O grupo finalmente chega até a passagem e abre o portão com a chave que foi entregue pelo Digimon. E pelo estado mental que estava o Shuji naquele momento, o grupo discute seriamente a possibilidade dele não entrar e ficar junto com o Haru e a Miyuki pra protegê-los. O Minoru sugere em segredo a Takuma que a Aoi fique também, porque o Shuji estava muito alterado e isso poderia dar uma merda enorme com as crianças. O Shuji discorda de todas as possibilidades e entra correndo sozinho no caminho, e o Agumon se mostra visivelmente preocupado com o Lopimon, porque o estado emocional dos humanos afetam diretamente os Digimon e algo horrível poderia acontecer com o Shuji. Logo que o grupo entra correndo atrás do Shuji, a Arukenimon reaparece revelando-se a coisa que o Minoru presenciou no caminho, e ela acaba usando uma névoa pra separar todo o grupo e deixá-los inconscientes. Nisso, Takuma acorda sozinho no túnel, onde acaba encontrando um falso Agumon, que fala coisas horrorosas e tenta jogar o tempo todo as inseguranças de Takuma pra cima dele, o que revela ser na verdade um Seadramon, e o Agumon verdadeiro reencontra Takuma, se juntando a ele na batalha. Todo esse processo de falsos Digimon também acontece com a Aoi, com a Saki, com a Miu, com o Minoru e com o Kaito, onde todos precisam identificar qual que é o verdadeiro e lidar com os próprios defeitos e inseguranças no processo. E cara, é difícil de você não se identificar com nenhum desses personagens. A Saki, que tem problemas de egoísmo e de viver uma falsa verdade, a Aoi com sua baixa autoestima e problemas de confiança, o Minoru que força o tempo todo ser alegre e divertido, mas só esconde sua fraqueza e falta de coragem, e o Kaito e a Miu, que eu não darei muitos detalhes mais porque eu não sei o quanto de gatilho isso pode gerar pra vocês. Logo depois que todo o grupo e todos os Digimons estão unidos novamente, eles decidem ir atrás do Shuji antes que as coisas piorem entre ele e o Lopimon. O Shuji tava tendo alucinações por causa da névoa e por isso ele não conseguia escutar quando o Takuma chamava por ele. O Takuma finalmente conseguiu alcançar ele, mas mesmo assim o Shuji ainda não estava respondendo bem e ao mesmo tempo o grupo todo discutia o que eles iriam fazer quando a Arukenimon desse novamente as caras. O estado do Shuji só piorava com essas alucinações e ele ficava totalmente em pânico até que a Arukenimon aparece e diz que deixaria todos os outros do grupo em paz se o Shuji se oferecesse como sacrifício. O Shuji já estava no estado mental em declínio e viu o sacrifício como uma oportunidade de se mostrar ao seu pai que ele não era um peso morto e que a vida dele pelo menos serviu pra alguma coisa. Mas assim que o Shuji ia se entregando pra Arukenimon, ele acaba despertando e todo o grupo é atacado pelo Mega Seadramon. O Lopimon tenta ficar na frente pra proteger o Shuji, mas o Shuji continua achando o Lopimon um peso morto por não conseguir evoluir como os outros, e nisso o Shuji começa a espancar o Lopimon numa tentativa de evoluir de maneira forçada. Cara, essa cena é simplesmente perturbadora. Nunca no universo de Digimon eu tinha visto um humano ser diretamente violento como um Digimon, enchendo ele de chute e maltratando realmente como se fosse alguém indigno de receber um tratamento de carinho. Nisso o Lopimon é envolto pela mesma névoa escura dos inimigos no início e acaba realmente evoluindo pra Wendigomon. Evoluiu. No momento que ele evoluiu, eu falei, deu merda. Perdemos, guys. O Wendigomon é realmente muito mais forte que todos os outros Digimon ali presentes. Ele derrota o Mega Seadramon com um só golpe, mas o que ninguém esperava era que ele se virasse contra o Shuji e simplesmente assassinasse ele da forma mais brutal possível. どうしてこっちに来る？やめろ！僕だぞ！僕なんだぞ！ やめろ！ Essa cena me pegou. Falei, caralho. 修二さんが O Shuji não morreu sendo arrastado pra escuridão como o Ryo. O Shuji foi devorado enquanto gritava agonizando a cada mordida. E o grupo é forçado a lutar contra o Wendigomon pra que eles simplesmente conseguissem sobreviver. E é aqui que essa boss fight desse capítulo realmente começa. Toda a violência sofrida pelo Shuji, que ele acabou por continuar reproduzindo, foi a causa da sua ruína. O Shuji teve a oportunidade de se tornar alguém melhor e não precisa ser alguém como seu pai. Mas ele não conseguiu quebrar esse ciclo de violência e quando ele percebeu que o ser gentil e frágil que era Lopimon não ia suportar o mesmo ciclo de violência que ele vivenciou com passividade, já era tarde demais. Não foi aquele mundo que engoliu o Shuji. Ele já havia se perdido a si mesmo antes mesmo de chegar no outro mundo. Depois que o Wendigomon é derrotado, ele acaba sendo sugado pela névoa escura. E todo o grupo vivencia o luto da maneira mais brutal e triste novamente, mesmo sabendo que não havia mais nada a ser feito. A névoa voltava a ficar densa de novo e o grupo já não sabia mais que direção iria, até que finalmente o professor reaparece e a gente descobre que ele sobreviveu àquela queda. E dessa forma extremamente brutal e traumática, a parte 5 de Digimon Survive chega ao fim. Brutal. E eu achei muito engraçado que depois que isso aconteceu, todo mundo ficou olhando pros seus Digimon com medo, porque, tipo, literalmente eles poderiam matar eles, tá ligado? Por mais que, obviamente, eles sabiam que isso não ia acontecer. Mas o medo ficou. Eu diria que a parte 6 de Digimon Survive é que melhor explora a relação emocional entre os Digimon e seus parceiros humanos, sobre como todos os personagens estavam no processo de viver 2 lutos sem ao menos ter tempo pra viver esses lutos. É tudo muito mais intenso, você entende que aqui que realmente esse jogo quer te contar uma perspectiva diferente sobre as relações e as fraquezas humanas, como se o nome Digimon fosse só um artifício de plano de fundo para que eles pudessem chamar sua atenção pra essa história que estava sendo contada. Todos os personagens refletem sobre o que exatamente aconteceu com Shuji e Lopimon, se era realmente seguro estar perto de um Digimon e o que impediria de acontecer com eles o mesmo que aconteceu com o Lopimon. Vale lembrar que nenhum dos personagens, nem mesmo Takuma, tem a noção geral do que pode estar acontecendo da
da mesma forma que o jogador. Então você acaba estranhando alguns deles sentirem medo, porque é fácil se colocar na situação Sim. quando você possui muito mais informações do que quem realmente tá atuando naquela história. O grupo finalmente conseguiu sair do subterrâneo da última parte, mas todos já estavam extremamente cansados e afetados psicologicamente com o que tinha acabado de acontecer. O professor explica que conseguiu sobreviver porque acabou caindo no rio e o curso acabou levando de volta pro mesmo lugar que o grupo tinha chegado até represa. Como todos estavam acabados, ele se ofereceu pra patrulhar a praia enquanto todos descansavam. O Kaito pergunta ao Drakimon o que foi aquilo que aconteceu entre Shude e Lopimon, e obviamente faz sentido que essa pergunta seja feita aos Digimon. Todos os personagens também estavam preocupados com suas próprias vidas, mesmo com todos os problemas que envolviam diretamente a natureza de Shude. O Drakimon não sabia o que dizer a Kaito, porque ele disse que nunca havia presenciado algo daquele tipo acontecer, e isso preocupou todos do grupo, e novamente Takuma foi quem tentou acalmar os ânimos dos outros. O Takuma era o único do grupo que tinha confiança plena em Agumon. Os dois tinham a conexão mais forte do grupo, e eu diria que a única que conseguia estar no mesmo nível era de Miu e Siakomon. A situação afetou diretamente a relação entre o Minoru e o Falcomon, onde a impulsividade de Minoru fez ele duvidar diretamente da lealdade de Falcomon e acabou quebrando a confiança entre os dois. O Falcomon acaba sentindo raiva pela atitude idiota de Minoru e acaba se afastando do grupo por algum momento, o que força o Minoru a procurar por ele para fazer um pedido de desculpas. A Miu se sente extremamente culpada por tudo que estava acontecendo ao grupo, porque nada teria acontecido se ela não tivesse levado o grupo todo sem querer até aquele templo. Mas o Takuma conforta dizendo que a culpa não foi dela, não tinha como ela saber da existência de um mundo paralelo e que não era justo atribuir toda a culpa a uma criança, porque todos ali eram responsáveis por tudo que estava acontecendo. O Minoru nesse capítulo tá totalmente desconexo da realidade e mesmo querendo pedir desculpas, ele ainda estava totalmente convencido que o Falcomon iria trair o grupo e que ele iria atacar todos eles. E não era justo aquela relação funcionar somente na base da confiança, porque todos os Digimon possuíam força e poderes que os humanos não tinham. O Agumon nitidamente tá preocupado com o Takuma também. Se por causa do que todos os amigos dele estão vivendo de problema de confiança com seus parceiros, se o Takuma confia nele também. Eu nesse momento me emocionei muito jogando, porque independente da resposta que você deu ao Agumon, ele parece estar totalmente feliz em estar ao lado de Takuma, e ele é facilmente o parceiro com a fidelidade mais incondicional aos seus parceiros de todos os Digimon do grupo. Depois de ter passado um tempo e todos terem descansado, o Takuma vai até o distrito do shopping da segunda ilha para se reagrupar com todo mundo. Todos ainda estão meio chateados e desconfiados dos seus próprios Digimon, em especial o Minoru e o Falcomon, que mesmo com a tentativa deles se entenderem, ainda continuavam brigando. O Falcomon se cansa totalmente da atitude de Minoru e diz que vai embora e deixa o grupo para trás. O professor explica que a atitude de Umodusuke Monogami é um reflexo direto do estado de espírito dos seus parceiros humanos. E isso explicaria o que aconteceu entre Shude e Lopimon e por que Minoru e Falcomon estavam em constante conflito. O Minoru reconhece seu erro em desrespeitar e desacreditar do Falcomon, e todo o grupo decide se separar e procurar por ele. O Minoru encontra o Falcomon em uma das ruas do distrito do shopping, mas mesmo pedindo desculpas, o Falcomon se recusa a voltar pro grupo. Nisso o professor fala em segredo ao Takuma que havia alguma coisa que ele não tinha compartilhado com ninguém do grupo. Os dois vão até um dos apartamentos daquele distrito e Takuma encontra um porta-retrato com a foto de Haru e Miyuki, como se aqueles dois em algum passado distante pertencessem àquele mundo. E estranhamente o professor sabia alguma coisa sobre aquilo tudo. E nesse momento o Garurumon reaparece, e pela forma que ele falava, parecia que ele e o professor já se conheciam há muito tempo. O Garurumon foge dali, ao mesmo tempo que o Haru chega pra falar com Takuma e o professor. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Minoru tenta novamente falar com o Falcomon, mas ele dizia que existia um motivo específico que o fazia recusar voltar ao grupo, mas que ele não podia falar o que era o Minoru. O Falcomon aparentemente perdoava o Minoru, mas ele se recusava a voltar e também se recusava a falar seus motivos. Voltando ao professor e ao Haru, o Haru diz ao professor que a Miyuki não precisava dele, que ele sozinho já era capaz de protegê-la, mas a conversa é rapidamente interrompida pelo som do que parece ser o ataque de um monstro. Quando Takuma, Haru e o professor vão verificar, eles veem que é o Garurumon tentando capturar Miyuki, e logo Arukenimon também chega e dá suporte direto ao Garurumon, que inicia mais uma boss fight no jogo. Assim que Garurumon e Arukenimon conseguem ser afastados pelo grupo e libertam a Miyuki, os dois recuaram para o que parecia ser uma fábrica naquela mesma região. O Falcomon revela ao Minoru que o motivo dele não querer voltar ao grupo anteriormente era o de acabar sendo envolvido pela escuridão, da mesma forma que o Lupimon ia acabar machucando o Minoru, e por isso sua tentativa de manter distância era mais uma forma de proteger o Minoru do que querer brigar com ele. Mas o Minoru recupera totalmente a sua confiança em Falcomon, e por isso o laço dos dois é fortificado novamente, com o Falcomon voltando pro grupo. O grupo decide recuar de volta para a escola para que eles pudessem descansar e discutir exatamente como seria o plano de invadir a fábrica e arrancar informações dos monstros, e é exatamente dessa forma que a parte 6 de Digimon Survive chega ao fim. Outro respiro, pra caralho, se acalmar, né? O começo da parte 7 se dá totalmente a partir da perspectiva dos vilões, com Arukenimon reportando a falha de tentativa de confrontar o grupo a um ser estranho, que o nome ainda não é revelado. Esse ser fala em um tom de ameaça a Arukenimon que nenhuma falha mais seria tolerada e que uma tal de sacerdotisa precisava ser capturada. O Takuma acorda meio abalado, mas o Minoru tenta lembrar de que eles precisam fazer naquele dia, que aquele seria o dia da batalha final. Ele vai até a cantina preparar pro café da manhã, mas os outros relatam que o professor havia saído para explorar alguma coisa, mas que até agora não tinha voltado. Nisso, o Takuma vai até o templo menor que tinha todas as escrituras antigas do Kemonogami e encontra o professor em um dos pisos mais abaixo. O Takuma pergunta ao professor o que seria aquela foto de Haru e Miyuki que eles tinham encontrado no dia anterior, e o professor fala que aquela foto era dele e da irmã dele quando eles eram mais novos, o que deixa o Takuma sem entender nada. Como estamos acompanhando a história também da nossa perspectiva e não temos a limitação da situação igual o Takuma, a gente pode ter a mínima suposição do que tá acontecendo por aqui. Se o Haru da foto é o professor, quem na verdade é o Haru que tá do lado da Miyuki? E o que na verdade é a Miyuki, já que ela era irmã do professor, mas os dois pareciam ter décadas de diferença de idade um pro outro. Depois da gente trazer o professor de volta, o grupo atravessa o túnel subterrâneo novamente e inicia a jornada até a fábrica que funciona de base pros inimigos. A Arukenimon reaparece de novo no meio do túnel e outra batalha começa, mas essa ainda não é a boss fight do capítulo. No meio da luta, a gente percebe que a movimentação
orientação de Arukenimon e os seus lacaios não era pra atacar o grupo, mas todos estavam focando ao mesmo tempo em capturar a Miyuki. E o professor e o Haru, mesmo os dois sem nenhum parceiro Digimon, estavam se colocando na frente pra proteger ela. E infelizmente Arukenimon acaba capturando a Miyuki. E o grupo se reorganiza em seguir Arukenimon e conseguir resgatar ela. Enquanto eles seguiam o caminho do distrito para ir atrás da Arukenimon, o grupo percebe que no caminho tem uma pilha de corpos de vários Digimon, o que eles atribuem ter sido uma obra da Arukenimon. Mas todos estavam enganados, pois eles acabam encontrando um novo monstro chamado Renamon no caminho, com manchas de sangue por todo o seu corpo, que provavelmente eram dos lacaios da Arukenimon, e Renamon também estava tentando resgatar Miyuki. Mas quem caralhos é esse Renamon e por qual motivo um Digimon totalmente desconhecido estava tentando salvar Miyuki? O grupo temporariamente se junta a ele e eles enfrentam juntos a Arukenimon, e eles acabam também vencendo a batalha. E assim que eles conseguem resgatar Miyuki, o Takuma aproveita o momento de fragilidade da Arukenimon para interrogá-la e perguntar quais eram os motivos dos sacrifícios de crianças, do porquê que eles queriam a Miyuki e como eles fariam para conseguir voltar para casa. Mas antes que a Arukenimon pudesse falar qualquer coisa, aquela mesma criatura que aparece no início do capítulo surge e executa a Arukenimon da forma mais fria e violenta possível. ピエモン、お前は最後まで愚かだったな。やめて、死にたくない、助けて。任務失敗の責任、死をもって償うがいい。 O DP do Mon é muito foda. Dizendo que ela não merecia o direito à vida por ter falhado tantas vezes com o mestre. Essa criatura revela seu Piedmon, e antes que ele pudesse dar qualquer pista, ele some no meio das sombras. O Renamon também parte sozinho pro norte, se recusando a cooperar com o grupo e dizendo que iria salvar a vida de Miyuki sozinho. O grupo sabia que não havia mais lugar nenhum além da fábrica para onde o Piedmon poderia ter ido, e por isso eles partem direto pra lá e se preparam para procurar uma possível Essa luta entrada. é foda, O professor essa fala luta é a Takuma foda. que essa possível sacerdotisa de quem os monstros estão falando se trata da Miyuki, e esse é o motivo deles estarem tão desesperados para capturar somente ela e não se importarem com o resto do grupo, e que essa função de sacerdotisa era semelhante à de uma xamã nas práticas shintoístas do Japão. A memória do professor aos poucos está voltando, e ele explica a ele toda a relação da Miyuki com a família Minase no mundo real, que essa família era responsável por manter o mundo humano e o mundo paralelo dos Kemonogami em harmonia e estabilidade, mas que a Miyuki foi a única da linhagem que restou com esses poderes e estava presa nesse outro mundo há muito tempo. O professor foi o único do grupo que conseguiu encontrar uma passagem secreta para dentro da fábrica e escuta bem baixo o som de uma música que ele e a Miyuki conheciam, mas ele acaba sendo interrompido pelo som da voz de Haru, que vinha de algum lugar dentro da fábrica. Quando ele encontra ele está de frente com o Garurumon, que está interditando o caminho para chegar até a Miyuki. E o Haru, numa tentativa de distrair o Garurumon, sugere que ele se vingue do professor, e por algum motivo é a fonte de todo o ódio e rancor dentro de Garurumon. O Garurumon hesita e acaba atacando Haru no lugar do professor, o que acaba desencadeando uma batalha do grupo contra o Garurumon. Depois que o Garurumon perde um pouco de energia na batalha, o Takuma tenta conversar diretamente com ele, por ele parecer ser menos hostil que todos os outros Digimon malignos. Ele ainda não cede totalmente a estar do lado dos protagonistas, mas diminui quase totalmente sua hostilidade a eles. Por isso ele deixa o grupo passar e ir em direção a Miyuki, e eles iam confiar em deixar o Haru inconsciente sendo protegido pelo Garurumon. Assim que eles chegam até o local onde a Miyuki estava, eles a veem deitada no altar e o Piedmon estava prestes a oferecer ela como um sacrifício ao mestre. Nisso o grupo rapidamente começa o ataque e aqui começa a boss Essa luta é fight da difícil, parte tá? séria. No meio da Essa batalha, luta é o professor difícil. corre numa tentativa de tirar o Piedmon de cima da Miyuki e o Garurumon chega junto com ele e ele pergunta se o seu antigo parceiro Kemonogami poderia lutar ao seu lado por uma última vez. Nisso descobrimos que o Garurumon e o professor já foram parceiros num passado distante. Mas quem exatamente era o professor então? Porque com essa informação e sabendo que ele tinha uma aparência idêntica de Haru quando ele era criança, ele poderia ser a mesma criança que foi empurrada pra dentro do portal no início do prólogo e que era protegida pelo Gabumon, que agora assumia a forma evoluída do Garurumon. Assim que Garurumon reconecta o seu emocional com o professor, ele acaba evoluindo para o Ere Garurumon e entra ativamente na batalha contra os outros. É bem óbvio, né? No momento que você pegar a foto, você liga um mais um e foi. E no momento que eu descobri que tinha o Garurumon, eu descobri que tinha o Omnimon, eu falei, é agora. É agora. Foda-se, vou focar no Arguermon que eu quero fazer Shinka. Apesar do grupo ter conseguido vencer Piedmon, uma neve escura com várias Ô, luzes Barog, surgiu ao redor da Miyuki, salve. da mesma forma que aconteceu com Ryo, numa tentativa de oferecer ela como sacrifício. Mas o Takuma não deixa que ela seja oferecida e corre na direção dela e acaba se jogando junto com ela, o que acaba fazendo Takuma, Agumon e Miyuki e o próprio Piedmon desaparecer. Todo o grupo fica totalmente em choque, achando que Takuma, Agumon e Miyuki haviam morrido. O grupo todo se afundava cada vez mais em desesperança, achando que Boa nunca mais noite, conseguiriam Nog, voltar pra boa casa. noite. E o Garurumon também deixa o grupo, que acaba afundando ainda mais o psicológico do professor, que se sentia agora ainda mais sozinho naquele mundo, mesmo ao redor de todos. A cena é cortada novamente e o Takuma Tudo está em um certo, espaço na totalmente tranquilidade. estranho, liminar, que parece pertencer somente a um limbo ausente nos dois Também gostaria de saber onde estava o povo, mas tamo aí na atividade. mundos. Mas logo ele escuta uma voz familiar e acorda na sala de aula da escola que eles usavam de base. E lá estava o Agumon e a Miyuki, que agora não estava mais em estado catatônico e que conseguia falar livremente. A Miyuki fala que todo o silêncio que ela fez durante todo esse tempo no jogo foi porque o mestre havia roubado metade da alma dela, mas que por algum motivo agora ela estava totalmente recuperada e que ele só não conseguiu roubar toda a alma dela pela proteção de Haru a ela durante todo esse tempo. Os três percebem que a escola agora estava ficando rodeada de monstros junto com o Piedmon, mas a Miyuki canta aquela mesma canção estranha que o professor tinha falado anteriormente. Essa música e é muito canção boa. faz a Miyuki Puta abrir que o portal de pariu. volta pro mundo real, que acaba sugando os três pra dentro. Cara, eu joguei mais cedo. Eu tava jogando um Pokémon mais cedo. Aí, tipo, pra fechar a noite, eu falei, tem um vídeo aqui de 2 horas pra ver, então eu tô vendo o vídeo.
dele. E dessa forma, a parte 7 de Digimon Survive chega ao fim. Miyuki realmente é herdeira do poder mencionado pelo professor, e agora ela será a chave principal para todo o desenrolar da história. O Takuma conseguiu voltar ao mundo real, mas não se esqueçam que todos os outros ainda continuam no mundo paralelo. O que será que todos os outros estão sentindo achando que Takuma e os outros foram mortos? Como eles E muita se coragem. organizariam a partir disso? Foi esse turbilhão de pensamentos e hipóteses sobre toda essa situação que me fez achar esse jogo tão A especial. cena é muito foda, tá? Quando a gente volta pro mundo real. A parte 8 de Digimon Survive, na minha opinião, é a mais importante de toda a narrativa. Não porque ela é cheia de super acontecimentos e plot twists, mas sim porque ela é o marco definitivo se sua história vai acabar ali ou se ela vai continuar. Tudo a depender da escolha que você faz na pele do Takuma. O Isso capítulo é começa verdade. com um flashback de antes da história ter realmente começado, na casa do Takuma. Essa cena é simplesmente fantástica. Não acontece nada demais nela. É simplesmente o Takuma se arrumando pra viagem e sua mãe perguntando se ele tinha pegado tudo. Ela também costurou um amuleto pra dar sorte no casaco do Takuma e ele reclama que não era mais criança, que já era crescido demais pra aquelas coisas. É uma doideira quando as crianças estão nesse início da adolescência e querem se mostrar totalmente dependente da figura dos seus pais, tentando construir uma própria personalidade e identidade nas roupas, no linguajar e até no que consome. Mas isso ainda parece algo meio distante pro Takuma. Mesmo com tudo isso, durante todo o segmento do jogo tem algumas cenas dele tentando checar o celular pra ver se conseguia manter algum contato com a sua mãe, mesmo sabendo que sempre iria falhar. O flashback acaba e Takuma acorda junto com Agumon na floresta de Lírio-Aranha. Ele estranha o movimento da floresta a princípio, mas a sua primeira reação foi de procurar pra ver onde é que a Miyuki tava. Ela estava a poucos metros de distância dele, e a primeira coisa que Miyuki fez ao ver o Takuma foi agradecer a ele por ele ser tão gentil e cuidar dela e do Haru desde Ai, eles se que viram piada, pela hein, escola. Nog? Os dois começaram a se perguntar onde é que eles estavam exatamente, e o Agumon disse que não conseguia sentir nenhum outro Digimon por perto. O Takuma pressupõe que eles estavam na floresta do Lírio, e eles provavelmente estariam perto da escola, mas a escola não estava mais lá. À medida que eles iam andando pela floresta, o Takuma observou uma luz que parecia familiar a ele. Então os três foram naquela direção, e logo o Takuma encontrou o túnel que ele teve que passar pelo prólogo para conseguir chegar até aquele templo. E logo a teoria que ele estava tentando firmar na sua cabeça se confirmou certa. Eles tinham voltado pro mundo real. A Miyuki se mostra um pouco ansiosa de início e constantemente pergunta a Takuma em que ano eles estão e quanto tempo tinha passado desde quando eles tinham chegado no outro mundo. O Takuma explicou que eles haviam passado pouco mais de uma semana em todas as outras aventuras no outro mundo, e ele voltou até aquele mesmo lugar em que a polícia estava no prólogo para perguntar o que tinha acontecido desde que todos os outros sumiram. O Takuma descobre que só haviam se passado algumas horas desde quando todos os membros do grupo haviam sumido, e esse mesmo tempo significou semanas no mundo paralelo, o que confirmaria E, tipo, isso aqui é pra quem joga, conhece Digimon já sabe, né? Que o tempo no mundo real e no mundo digital passa diferente. Então não foi um grande plot twist pra quem está alheio, pra quem está full jogador, tá ligado? Qualquer um jogador experiente, que sabe de Digimon, liga rapidamente isso. Mas é um twist da hora, tá ligado? Principalmente por conta da Haru. Por causa da Haru. Então, porra. a ansiedade de Miyuki em relação ao mundo real. O tempo passa de A forma Miyuki, né? diferente Haru nos é dois mundos, o que também explicaria a diferença de idade entre ela e o professor, que eles eram crianças no prólogo do jogo, e passou-se mais de 50 anos pra ele, e a aparência da Miyuki continua a mesma, justamente porque ela tinha sido mandada de volta pro mundo real. Uma das locais do mundo real responde que algo similar teria acontecido há 50 anos atrás naquele mesmo lugar, e que a filha da família Minase havia desaparecido e nunca mais foi encontrada. A Miyuki realmente se sentiu muito mal porque sabia que essa senhora estava falando dela mesma. A Miyuki já não reconhecia mais as roupas das pessoas, os aparelhos tecnológicos, as estradas, os veículos. Era como se tudo tivesse avançado e ela ficasse pra trás, mesmo que ela estivesse ali o tempo todo. Pelo Agumon ter ido junto com eles pro mundo real, todas as pessoas estranharam essa forma de vida estranha, e o Takuma acabou inventando que ele era um boneco de pelúcia novo que funcionava com controle remoto para não causar pânico entre as pessoas. O Agumon se mostrava curioso a saber como era o mundo do Takuma, e logo os três partiram em direção à escola numa tentativa de saber o que estava acontecendo naquele mundo e buscar ajuda pros outros. Assim que eles chegaram na escola e tentaram esconder o Agumon, um dos alunos da escola disse que os professores estavam todos malucos procurando por todos do grupo. Todos saíram do prédio e foram atrás dos desaparecidos. Os dois prestam atenção na televisão e as notícias mostram que Takuma ainda tá no mesmo dia em que eles desapareceram do templo. E a notícia fala de um acidente que aconteceu em uma fábrica naquela região, onde partes da estrutura acabaram sendo danificadas, no mesmo lugar que havia ocorrido a última batalha no outro mundo. Nisso, o Takuma e a Miyuki chegam numa conclusão que todos os eventos que acontecem no outro mundo têm impacto direto no mundo real, sejam os deslizamentos de terra, o acidente na fábrica e os tremores que costumam acontecer naquela região. Sabendo de todo o perigo que os outros ainda estavam correndo no outro mundo e os desastres que essas batalhas geravam no mundo real, os dois concordam que eles precisam fazer alguma coisa a respeito. A Miyuki fala que pode abrir outro portal com a música dela e que eles podem voltar pra ajudar os outros a conter os desastres e poder derrotar o mestre, que era o responsável por todo o desequilíbrio entre os dois mundos. Antes que os dois pudessem continuar a conversa, um professor chega até a sala feliz pelo Takuma ter aparecido. O Takuma inventou que havia se separado dos outros e que uma menina local tinha ajudado ele a reencontrar o caminho da escola para poder justificar a presença da Miyuki. O professor explicou que um monstro horrível tinha aparecido perto do templo, o que logo Takuma e Miyuki deduziram que se tratava do Piedmon e eles saíram correndo para verificar. Eles pegaram o Agumon de volta no caminho e chegaram até o templo, onde todo mundo que passava por eles estranhava uma espécie desconhecida e antropomórfica seguir duas crianças humanas, o que fazia ser a primeira reação das pessoas de pegar o celular e filmar aquelas criaturas. E guardem o fato de que o Agumon e o Piedmon estavam sendo filmados o tempo todo. Isso vai ser muito importante lá no Sim. final do jogo. Assim que eles chegaram no templo, eles Cara, é muito foda quando ele se conecta no final do jogo. Pelo menos no final que eu fiz, né? Que eu acho que provavelmente vai ser o final que ele vai fazer Digimon, também. mesmo ferido, tentando atacar as pessoas ao redor. Mesmo com a Miyuki tentando conversar e falando a ele que o mestre não se importava com a existência dele, o Piedmon já não cedia de jeito nenhum, e tudo que sobrou foi o Takuma encarar ele sozinho junto com o Agumon. E toda essa batalha estava sendo filmada e postada na internet em tempo real que ela acontecia. Depois que o Piedmon é derrotado, a Miyuki rapidamente abre o portal pro outro mundo, e aqui que eu considero o momento mais importante de toda a trama. Você como jogador possui a decisão na sua mão de escolher entre 4 finais diferentes. Se você disser a Miyuki que quer voltar e salvar os seus amigos, você libera o final da moral. Se disser que quer salvar o mundo, você libera a rota harmoniosa. E se disser a ela que quer ficar
Taku junto do Agumon, você libera a rota colérica. Mas se você disser a ela que não quer voltar pro outro mundo nunca mais, o jogo termina aqui mesmo no capítulo 8 e você inicia o bad end do jogo. Se você chegou até esse ponto do jogo e cogitou escolher essa rota, você é simplesmente maluco. Maníaco. É simplesmente impossível você ter jogado esse jogo por mais de 30 horas e não ter desenvolvido o mínimo de empatia por nenhum dos personagens. Por isso que eu acredito que as pessoas que escolheram essa rota ou já tinham zerado antes e só ficaram com curiosidade pra ver os finais. E eu vou ser honesto com vocês, eu não tava dando a mínima pra salvar o mundo. Eu tava bem mais preocupado em salvar os outros personagens, que era que eu havia desenvolvido um apego e empatia durante todos os eventos do jogo. Então o que me parecia mais coerente e honesto comigo mesmo era a rota da moral. E foi ela que eu escolhi nesse caminho. Nisso o Takuma acaba empurrando o Gedimon de volta pro portal e ele entra lá junto com a Miyuki e o Agumon. E assim, o meu capítulo 8 chegou ao fim. Não lembro quem eu escolhi. Realmente não lembro. 9, desde o início, os eventos ocorrem de formas totalmente diferentes a depender da rota que você escolheu. Por isso, tudo que eu vou contar da história daqui em diante serão os eventos da rota moral, porque foi o que eu escolhi no final da parte 8. A parte 9 se inicia de uma sequência de eventos do início. Eu acho que vai. Com Haru voltando pro mundo real. Eu acho que foi a mesma. Eu acho que eu escolhi a moral mesmo. E sendo recebido pelos locais da região. Ele tenta explicar o que aconteceu sobre os Kemonogami, o outro mundo e a sua irmã ter ficado pra trás. Mas por ser tão absurdo e irreal pra compreensão dos adultos, ninguém acreditou nele. O Haru se sentiu extremamente culpado por ter voltado e não ter conseguido trazer ela de volta. O que fez ele dedicar os próximos 50 anos da sua vida pra pesquisar sobre os Kemonogami e conseguir trazer a sua irmã de volta. A cena corta de volta pro presente no mundo paralelo e aparentemente o ponto do spawn do Takuma e da Miyuki não foram o mesmo naquele mundo. A cena se inicia com o professor, o Kaito e a Miyo fugindo da fábrica e voltando até a escola. E ele parece estar completamente abalado com a suposta morte da Miyuki. O Takuma acorda novamente na floresta junto com o Agumon, mas eles acabam não encontrando a Miyuki. A neve está cada vez mais densa desde a última vez que eles estavam no mundo paralelo e ela parece aumentar agora a cada segundo. Nisso, Takuma e Agumon escutam os passos de alguma coisa vindo e quando eles se preparavam pra defender, era na verdade o Minoru junto com o Falcomon. O Minoru fica extremamente feliz em ver seu melhor amigo com vida, quase como se ele nem estivesse acreditando. O Minoru decide levar Takuma de volta pra escola e reunir todos os outros pela boa notícia. Quando Takuma chega até a escola, ele descobre que aquelas poucas horas que se passou junto de Miyuki no mundo real foram equivalentes a mais de 10 dias naquele mundo. Isso aí é acaba foda. da forma que o grupo funcionava na sua ausência. A posição de líder antes ocupada pelo Takuma ficou nas mãos de Aoi, que nesse capítulo Eu também você vê escolhi ela. literalmente um amadurecimento da personagem. Ela não parece mais insegura e com baixa autoestima. Ela agora tem um pulso firme e tem a capacidade de tomar Se não me engano, depende de quem você tem mais afinidade que vira o líder do grupo. Pelo menos eu deduzo assim. todas as decisões que pudessem favorecer o grupo com extrema convicção, sem recuar em nenhum momento. Aoi explica tudo o que acontecia ao grupo até aquele momento. Desde que o Takuma sumiu, a escola também havia sido deixado de ser uma base 100% segura. A névoa estava cada vez mais densa, e nisso cada vez mais monstros acabavam atacando a estrutura. E ela também estava meio relutante em falar sobre a Miyuki, como se algo terrível tivesse acontecido com ela. Takuma também explica tudo a Aoi, desde a conexão de eventos entre os dois mundos, os poderes da Miyuki, a linhagem dos Minase e o que aconteceu com o Piedmon. A Saki se mostra um pouco triste com a situação. Vocês lembram que eu falei que ela tinha uma doença no início do jogo e constantemente ela precisava visitar o hospital? A dilatação do tempo pode ter afetado alguma coisa no seu corpo, já que havia se passado o tempo de forma diferente em comparação a cada mundo. Antes que a conversa pudesse continuar, o Takuma observa Miyuki de longe de fora da construção. Ela está com um olhar totalmente diferente e em volta com a mesma neve escura de antes, além de estar rodeada de vários lacaios do mestre. Os outros explicam que é isso que eles estavam tentando falar a Takuma sobre a Miyuki, que o mestre havia se apossado da alma dela e que ela estava sob total controle dele. O Takuma tenta falar com a Miyuki, mas logo o professor intervém pela segurança do Takuma. Mas outra voz acaba vindo de fundo e é o Renamon de novo, que tenta segurar a Miyuki e parar a violência dela, o que obviamente não funciona e o Renamon acaba sendo ferido no processo. O professor tenta ajudar chamando Miyuki pelo nome e fazendo ela o reconhecer pela voz do seu irmão mais novo. A Miyuki acaba saindo do transe do mestre por alguns segundos, mas ele acaba conseguindo possuir a alma dela de novo. A Miyuki some pela névoa escura e todos ficam tristes. Não por ver a Miyu daquele jeito, que a maioria dos olhos já estavam acostumados, mas sim por apresentar a Takuma ao que era a realidade daquele mundo agora. O Takuma sabe que a única forma dele conseguir tirar todos daquele mundo em segurança é derrotando o mestre e recuperando a Aoi, para que ela possa abrir o portal de volta pro outro mundo. Mas ninguém ao menos sabia por onde começar e por onde eles iriam encontrar o mestre. E é então que Miyu lembra do Digimon, que por ser tão antigo naquele mundo, provavelmente já saberia de tudo que eles deveriam fazer para encontrar o mestre. Ninguém acaba discordando da ideia e todos vão direto pro parque. Mas aparentemente o mestre já previa que eles tentariam contato com o Digimon e atacar o parque primeiro. Todos os três Digimon que eram servos da Miyu estavam feridos e obviamente aquilo era obra do mestre. Perguntando aos três, a gente descobre que o Digimon estava escondido na sala do trono e o grupo todo parte pra lá pra encontrar ele e pedir respostas sobre Digimon a Miyuki muito e o foda, mestre. tá? O Digimon explica que não havia nada a ser feito pela Miyuki que não fosse tentar se comunicar com ela e fazer ela voltar a ficar consciente. Qualquer tentativa além disso seria totalmente inútil e só faria mais gente se machucar. Mas para além de falar com a Miyuki, o grupo também precisa derrotar o mestre e trazer de volta o equilíbrio entre os dois mundos. Antes que o diálogo pudesse continuar, a Miyuki aparece novamente possuída pelo mestre e outra batalha começa. No meio dessa batalha, Essa batalha foi mais difícil, tá? Exausto mentalmente por tudo que ele passou para chegar até aquele momento e por ver a Miyuki porque ele cuidou por tanto tempo naquele estado. Mas Agumon não suporta ver o seu parceiro naquele estado e acaba evoluindo mais uma vez para o Wargreymon, que é a evolução definitiva do Agumon na rota da moral. No momento que eu olhei e falei, pô, eu quero muito o Wargreymon, aí foi essa auto que eu escolhi, tá ligado? Aí eu peguei o Metagreymon. Wargreymon, na verdade. Ele pulou o Metagreymon? Acho que ele pulou a evolução do Metagreymon e foi direto pra isso aí. Eu escolhi o Wargreymon pelo fato de que, né, tem um Omnimon, né, guys? E assim que a luta termina, novamente o Takuma e o professor acabam tentando conversar com a Miyuki e restaram um pedaço da consciência dela por alguns segundos. Mas novamente o mestre ganha o controle sobre ela de novo e acaba mandando mais e mais monstros pra cima do grupo. Eles acabam perdendo o controle da situação e, infelizmente, o corpo do Digimon é perfurado por um desses monstros que acabam matando.
Coitado do Digimon, mano. Foi jogar no Vasco. O Digimon mais velho desse mundo foi de arrasta. Por mais que Takuma e os outros tentassem ajudar a manter o Digimon consciente, ele acaba não conseguindo resistir, e Digimon desaparece pra sempre. Quem mais sentiu a morte do Digimon com certeza foi a Miu, que foi a primeira que o Digimon acolheu e que mais passou um tempo com todos os pequenos do parque. Eu acho que o peso de toda a história do Digimon Survive consegue ser ainda pior se observado pelo ponto de vista da Miu. Ela é facilmente a personagem com o pior background do jogo, a que mais sofreu e presenciou todo tipo de desgraça que aquele mundo poderia mostrar, e ainda assim era a mais nova de todos ali. Por mais que ela tenha algumas boas lembranças de tudo por causa da sua parceria com os Digimon, tudo que vai restar pra essa personagem é simplesmente um poço É o de churrascamento. E é dessa forma que a O que parte resta? 9 de Digimon Survive chega ao fim. Triste. A parte 10 começa estranhamente com Renamon tendo um diálogo direto com o mestre. O mestre tenta fazer uma negociação com Renamon, propondo que se ele trouxesse as outras crianças como sacrifício, ele libertaria Miyuki e os deixariam fugir. Cara, não sei qual que é o critério que o Renamon usou pra acreditar no mestre. Renamon sabia o tempo todo que o objetivo do mestre não podia ser cumprido sem a sacerdotisa. Mesmo assim, ele se deixou levar pela emoção e pelo desespero de salvar Miyuki, e ainda assim aceitou esse acordo com o mestre que não fazia sentido nenhum. Pra mim parecia óbvio o tempo todo que o mestre trairia o Renamon. O grupo levou de volta todos os pequenos que estavam feridos no parque pra escola, e todos eles choravam de saudade pela perda do Digimon, que serviria como um protetor para aquelas crianças. Todos os membros do grupo se sentem na obrigação de cuidar daqueles Digimon, já que o Digimon tinha feito tanto por eles. A Aoi se sente extremamente deprimida e culpada pela morte do Digimon, já que ela era a líder do grupo e mesmo assim não tinha conseguido fazer nada a respeito. A Miu não para de chorar desde o início do capítulo e Kaito tenta explicar a ela o tempo todo que nem a morte do Digimon e nem nada que tinha acontecido ao grupo era culpa dela. As coisas simplesmente aconteceram e não havia nada que pudesse A relação dos dois, tipo, quando sai dessa coisa sufocante do Kaito com ela, isso se torna uma irmandade, tá ligado? De fato, fica muito fofo, fica muito divertido a interação dos dois, tá ligado? Eu gosto bastante quando Logo os depois dois disso- agem como irmãos. A Aoi e o Kaito saem da escola para conversar numa tentativa de esfriar a cabeça um pouco. O professor avisa o Takuma que uma outra construção havia surgido naquela região, a biblioteca. E quando eles estavam conversando, o Renamon aparece com aquele mesmo papo estranho de dizer que iria capturá-los e oferecer o grupo como sacrifício ao mestre. A forma que o Renamon e o professor se comunicam é esquisita. É como se eles já se conhecessem há muito tempo, mesmo que Renamon só tenha aparecido na metade do jogo. E aqui acontece direto a batalha contra o Renamon. Depois que o Renamon é derrotado, o Takuma pergunta a ele qual seria o motivo dele querer oferecer o grupo todo como sacrifício, já que todos queriam salvar Miyuki e eles estavam no mesmo lado. O Renamon não entra em muitos detalhes da situação dele, ele só fala vagamente que o Takuma não entende os sentimentos dele, e que ele era o único quem realmente poderia salvar Miyuki. E nisso também o Renamon falou que sequestrou o Kaito e a Aoi, que estavam na floresta antes, e que se eles quisessem seus amigos com vida, que o encontrassem na mesma biblioteca que o professor mencionou antes, o que faz o grupo partir dali mesmo de onde eles estavam direto pra biblioteca. Assim que eles chegam dentro da estrutura, outra névoa densa também tava Essa parte da biblioteca também é tensa, tá? Tem uns bagulho que eu fico, ui. lá dentro e faz que os personagens comecem a ter alucinações e se perderem um dos outros. O Takuma retoma sua consciência e vai procurar pelos outros, mas se depara diretamente com a ilusão do Ryo e do Shuji. E cara, como esse diálogo é simplesmente cruel e feito pra perturbar a cabeça do Takuma. Eles falaram que realmente a morte deles foi totalmente por culpa deles, mas que Takuma e os outros não se importavam com essas mortes. Eles não se importavam se Ryo e Shuji viviam ou morriam, como se eles não tivessem feito parte do grupo em nenhum momento. O Takuma se deixa levar por um minuto, mas o que impede dele ser levado pelos espectros e se tornar um sacrifício é o Agumon, que o faz retornar à realidade. A névoa acaba transformando todos os membros em ilusões pro Takuma, onde todos eles aparecem se mostrando o oposto da sua personalidade e sendo extremamente cruéis com suas próprias fraquezas, que acabam se revelando lacaios do mestre disfarçados e forçando o Takuma a lutar com cada um deles. Quando o Takuma finalmente tira o professor da alucinação da névoa, ele revela pra gente o que a gente já sabia o tempo todo na perspectiva do jogador, que ele era o verdadeiro Haru e seu nome verdadeiro era Akiharu Minase. Ele era irmão da mesma linhagem da família da Miyuki. O professor também acaba se abrindo e sendo honesto sobre isso com todos os membros do grupo, mas enquanto ele ainda falava, o Renamon aparece de novo. O Renamon revela que ele era o antigo parceiro Digimon da Miyuki o tempo todo, e que durante todo o jogo era o Renamon que estava disfarçado de Haru e cuidando da Miyuki durante esse tempo todo. O Renamon fala quão doloroso era estar inicialmente naquela forma humana para ele, mas que com o passar de tantos anos, ele passou a se acostumar e com o tempo se sentiu muito mais confortável na forma de Haru do que na sua forma original. O professor dialoga com Renamon, o convencendo de que ainda não era tão tarde para ele, que o mestre só estava manipulando e usando ele o tempo todo, para que depois que ele fizesse o que tinha de fazer, fosse descartado da mesma forma que Harukinimon foi. Nesse processo, a Miyuki reaparece novamente junto com outros lacaios do mestre. O Renamon tenta usar todas as suas forças Esses Digimon aí são feios pra caralho, tá? Esses Digimon aí, random aí, são muito fortes, mas são feios pra um caralho mesmo. pra tentar chamar Miyuki de volta junto com o professor e com o Takuma, mas acontece a mesma coisa de antes. Ela retoma a consciência por alguns segundos. Sem sal, tá? Sem sal, sem personalidade nenhuma, pô. Eu preferia muito que fosse uns Mugen Dramon da vida, tá ligado? Uns Machin Dramon. E o mestre volta pro controle, fazendo ela desaparecer completamente. Mas agora Renamon e os outros sabem que o plano dito por Digimon anteriormente poderia funcionar, e que Renamon decide se juntar oficialmente ao grupo pra salvar Miyuki. Renamon revela que o objetivo final do mestre é de se vingar dos seres humanos, que são eles que causaram todos os problemas existentes no mundo dos Digimon. E parcialmente, o mestre estava certo. Realmente existiu um motivo para que as atitudes humanas prejudicassem o mundo dos Kemonogami. Mas esse problema possui uma solução totalmente diferente e muito mais harmoniosa que o caminho do mestre. Mas isso é assunto para as outras partes, porque a parte 10 de Digimon Survive chega ao fim aqui. Ele não fala sobre as evoluções dos demais personagens. Ele só falou de 2, tá ligado? 3, na verdade. Tirando o protagonista.
Mas ele não falou sobre. A não ser que ele não evoluiu o Digimon, o Falcomon e nem o Dracomon. Porque eu evoluí pelo menos até a terceira forma, tá ligado? Deles. Os únicos que foram até estágio final foi o Falcomon, foi a de Floramon, foi a Labromon e foi o Agumon, tá ligado? E também o Garurumon. O resto ficou, tipo, faltando um pouco pra chegar no último estágio. Que foi, obviamente, o Kaito e a Miu. Pelo menos. Cara, eu tenho aqui o save. Eu acho que eu tenho aqui ainda no meu PC, PC secundário, meu save. Não, esse aqui é o Next Order. Cadê? Digimon Survival. Ah, eu acho que eu apaguei porque precisa de memória. Mas. Se tudo der certo. E se vocês quiserem, obviamente eu posso fazer de Digimon Survival. Ah, tem aqui. Tem aqui. Eu tenho esse A game, eu parte tenho esse 11 começa game. exatamente naquele mesmo espaço liminar estranho que o Takuma e a Miyuki estavam no final da parte 7, mas dessa vez uma voz estranha está abafada e falando algumas palavras de ordem direcionadas para alguma pessoa. Essa voz vem de uma forma incompreensível, que você não consegue identificar se é um ser vivo, uma divindade ou uma consciência imaterial que vem de uma coisa totalmente incompreensível pro cérebro humano. E logo a câmera muda de posição e a gente percebe que essa voz está falando com a Miyuki. E a Miyuki parece totalmente assustada e não sabe onde é que ela tá. E a todo momento aquela voz estranha chama por ela, dizendo que ela é um ser precioso e que precisa dela para continuar existindo, que ela é o motivo pelo qual ele estava fazendo tudo aquilo. A cena corta de volta pra escola e o grupo questiona Renamon o porquê que ele assumiu novamente a forma de Haru. E ele afirma que quando ele está em repouso, a forma de Haru volta naturalmente pra ele, como se tivesse se tornado a sua forma original. O Renamon revela que quando ele estava negociando com o mestre, que ele sabia exatamente onde é que estava Miyuki. Eles ambos estavam no piso final do templo, debaixo do nariz do grupo o tempo todo. Alguns membros do grupo ainda pareciam desconfiados pelo Renamon ter estado no time inimigo e depois ter voltado pro time do grupo, mas o Agumon consegue identificar pelo seu olfato quando alguém é do bem ou não. E ele sente a verdade vindo do Renamon. Muito foda, tá, Ele decidiu ir Agumon? até o templo e ter a batalha final contra o mestre pra salvar Miyuki. E antes deles partirem, cada um dos membros do grupo estavam tendo seus últimos momentos de carinho com seus Digimon, porque todos eles sabiam que demoraria muito ou que provavelmente eles jamais veriam seus parceiros Digimon de novo. Por isso todos aproveitaram para tirar selfies com seus Digimon e só aproveitar um breve tempo de qualidade antes que eles pudessem ir pra batalha final. O Takuma e o Muito Agumon foda. viram todos os seus amigos se divertindo e tirando selfies juntos, e o Agumon pede para que eles tirem uma selfie também. Honestamente, eu não cheguei a chorar com os momentos tristes do jogo. A morte de Ryu e Shield soaram muito mais violentas pra mim do que tristes, e eu só consegui ficar chocado com essas cenas e eu nem consegui processar a morte desses Mas foi personagens por de isso forma mesmo que foi adequada. feito. Mas eu chorei muito enquanto eu jogava durante essa cena da selfie com o Agumon. É, Era quase como essa um é símbolo do que pegado, é realmente pegado. significou aquela aventura pra eles. Para além de todo o trauma gerado por um mundo extremamente hostil com as crianças que no fundo só queriam Essa parte de despedida dos Digimon foi pega bastante mesmo. crianças. Esse momento é descontraído, é feliz, é fofo. A ausência de momentos assim durante as 40 horas que eu passei jogando esse jogo fizeram me emocionar com a cena tão banal. Antes que todos saíssem pro templo, todos os Sim, sim, foi feito. Tipo, é uma cena banal, mas ela é construída pra tal. Porque foi. Você tem o início de você tá se perdendo. Vamos lá, aqui, ó. O prólogo, você tá entrando no mundo. Aí, primeira parte, você tá conhecendo o desconhecido, tá explorando. Segunda parte, porra, tem algum perigo aqui, tá rolando, tá dando alguma coisa. Tá dando alguma merda. Tem algo de diferente. Você vem aqui na parte do Rio, ele morre. Pá, choque. Ele te choca, te quebra. Você fica, caralho, e agora eu devia ter feito mais pelo Rio? O que eu deveria ter feito ou não? Porra, ele tava perdendo a sanidade. Aí descanso. Aí você tem um clima mais fofinho, tipo, ainda perigoso, mas mais relaxante. Você tá num momento de calmaria. Aí você tem, pá, você tem um Shuji que volta, tipo, você acabou de voltar de um luto, já toma na cara de novo. Você fica tipo, caralho, e agora? Você toma outro na cara e tipo, e literalmente com o Ryo você fica mais, putz, caralho. Com o Shuji você fica, né? É, porque é feito pra isso. Aí você tem o parte 6, que é o medo. Tipo, aqui não tem respiro. Diferente da parte da rainha, aqui você não tem respiro. Você, tipo, caralho. Esse cara aqui que tá do meu lado pode me matar. E fudeu. Aí você tem essa parte aqui que é de revelação. Você tá entendendo mais sobre esse mundo, sobre a lore. Então você tá mais em descanso. Você tá no mundo real, que twist. O mundo real você passa diferente no mundo do mundo digital. Aí você tem aqui o mestre, quando você volta pro mundo digital, tá tudo do avesso, tudo de cabeça pra baixo. Você não tá entendendo mais nada, você tá perdido, você voltou basicamente pra parte 1. Aí você tem essa parte aqui da Renamon, que é mais revelação, você tá entendendo mais o próximo, você tá se encaminhando. É tudo uma construção, você culminando no final do game. E você tem, de fato, o último tipo, a batalha final, a culminação para o último capítulo, tá ligado? Então, todo esse momento aqui, do prólogo até a parte 7,
até a parte 11, é pauleira pra quando chegar aqui nessa despedida, essa calmaria antes da tempestade, é feito pra te quebrar emocionalmente, é feito pra você, caralho, respiro. É muito pra você se aliviar e a gente vai lá, a gente vai derrotar, vai dar tudo certo. É basicamente isso. Caso dê certo ou não, vida que segue. Membros do grupo se Ou não, reuniram né? na frente da escola pra tirar uma foto de todos ali, pra que ficasse registrada a Aqui, memória de aí todos foi os bonito, presentes, foi legal, foi mesmo legal. que toda aventura não tivesse sido positiva pra aquelas crianças. O Renamon entraria na foto na forma de Haru pra representar o professor que queria ficar por trás da câmera e tirando a foto. Mas antes que eles tirassem essa foto, o Garurumon apareceu todo machucado porque também tinha se revelado contra o mestre e estava sendo perseguido por vários Puppetimon que queriam matar o Garurumon por ter traído o mestre e por terem chegado até as crianças também as capturariam com sacrifícios. E novamente, outra batalha começa. Depois que os Puppetimon são derrotados, o Garurumon finalmente retorna à sua forma original de Gabumon e faz as pazes com o professor, que era o seu parceiro no início do jogo, naquela primeira batalha do prólogo. O Gabumon finalmente entende que o professor não tinha abandonado a circunstância que tinha feito ele voltar para outro mundo, e ele dedicou toda a sua vida para que conseguisse voltar e salvar sua irmã. E nisso o Gabumon se reúne a ele como seu parceiro, fazendo também parte do grupo. Mas antes que eles fossem pro templo, a Miu lembra a todos da foto, e ao invés do professor tirar, eles colocaram um temporizador para que todo mundo, incluindo o Gabumon, pudesse fazer parte daquele registro. Essa, junto com a selfie do Takuma e o Agumon, são facilmente minhas cenas favoritas de todo o jogo. É só um registro, mas parece que aquela memória... Cara, isso aí vira um wallpaper muito fácil. Nem tinha sido criada pra mim. Digimon Survive virou um dos jogos da minha vida. Senão eu nem teria feito um vídeo tão longo sobre algo que sequer tinha me cativado. E assim que eles chegam ao último piso do templo, eles veem que a sala do mestre que o Renamon falou tava trancada e que ela só abria com uma chave específica que se encaixava naquela porta. O Gabumon falou que o único que possuía uma chave dessa porta era o Puppetimon, que tinha atacado o grupo anteriormente. O grupo saiu pra procurar o Puppetimon, onde acontece uma outra batalha e eles conseguem pegar essa chave. E assim que eles conseguem abrir essa porta, todos percebem que os celulares estão voltando a pegar sinal e aquelas mensagens distorcidas e estranhas que todos estavam recebendo estavam voltando a fazer sentido e pareciam mensagens reais. Isso mostrava a proximidade que eles estavam do mundo real na dobra de dimensões dentro daquela sala do mestre. E todas as marcas e pinturas que estavam naquela parede pareciam a representação de todos os membros do grupo e dos seus parceiros de Digimon, como se toda aquela aventura que eles passaram fosse uma espécie de profecia para que eles pudessem salvar e manter o equilíbrio entre os dois mundos. Logo o grupo encontra a Miyuki e eles tentam novamente a estratégia de fazer o professor e o Renamon falarem com ela para que ela retome a consciência e possa voltar com eles. A estratégia estava até dando certo, mas o mestre novamente retoma o corpo dela e funde ele com o corpo de dois lacaios. E nisso o mestre assume sua forma imperfeita, que é essa massa bizarra de uma vida que sequer é um Kemonogami e tá envolvendo todo o corpo da Miyuki com o que parece ser um capacete na cabeça dela que a torna o tronco de todo o funcionamento daquele corpo. E aqui realmente se inicia a luta, com todo o elenco unido pra derrotar o mestre. É foda, tá? Difícil. Eu acho que existem boss fights bem mais difíceis no jogo que essa, como a do Piedmon no capítulo 8, mas essa luta é extremamente difícil e cansativa pros personagens. A força do mestre é absolutamente desproporcional à de todos os Digimon juntos, mesmo com eles no auge das suas linhas evolutivas. Por isso, Renamon e o professor tentaram novamente usar a estratégia de falar com a Miyuki pra tentar recuperar a consciência dela. Renamon, pra tentar reforçar a estratégia, tentou falar com a Miyuki na sua forma original, mas isso acabou sendo um erro terrível pra ele. Não. あとは頼んだよ。本物の春行け早くお姉ちゃん。 Assim que o Renamon se aproximou, o mestre agarrou ele e assassinou o Renamon a sangue frio na frente de todo mundo. Todo mundo ficou horrorizado com o que eles tinham acabado de ver. O jogo nunca é muito gráfico com a violência, mas pelo que ele dá a entender, o Renamon foi partido ao meio. Sabe-se lá que tipo de coisa essas crianças viram com seus próprios olhos. Todo o grupo estava totalmente desanimado e aparentemente não tinham mais forças pra continuar. Mas o Agumon e o Gabumon foram contagiados pelas emoções do Takuma e do professor. Essa cena é muito foda. Se fundir e virar um só. Gatai! Se transformar na evolução mais forte de todos os Digimon do jogo, o Omegamon. Shinka! E graças ao Omegamon, o grupo finalmente consegue destruir aquela massa ao redor do corpo da Miyuki e salvar ela. A gente inicialmente acha que o Renamon tinha morrido, mas graças ao amor dele pela Miyuki, isso não acontece. Renamon acaba tendo a segunda chance e volta à sua forma de ovo, onde ele teria a E chance... Digimons não morrem e viram ovos. Ainda mais que, tipo, a parceira Digimon, a parceira humana dela ainda está viva, então não tem motivo ela só sumir, se deletar da existência. De nascer novamente e viver uma vida de paz ao lado da Miyuki. A Saki e o Takuma perguntam a Miyuki se ela conseguiria abrir o portal mais uma vez para que todos pudessem voltar ao mundo real, porque todos os personagens estavam nitidamente esgotados e já não aguentavam mais passar um segundo sequer naquele mundo. Mas isso naquele momento não era possível, porque o mestre havia roubado parte da energia dela, e para que ela pudesse voltar a abrir os portais, o grupo precisaria de verdade derrotar e erradicar toda a existência do mestre. E dessa forma a parte 11 termina e finalmente chegamos à parte final.
Nossa, deu até vontade de jogar de novo A essa parte porra. final de Digimon Survive começa na perspectiva de alguns civis no mundo real que estavam procurando pelos desaparecidos e pelo policial que presenciou a batalha de Agumon e Piedmon e que viu Takuma e Miyuki entrarem em um portal. Parece que o vídeo da batalha tá repercutindo na internet e as pessoas estão discutindo em todo mundo a possibilidade dessas criaturas serem ou não reais. A cena corta de volta pro grupo e aparentemente o mestre levou todos os membros para aquela mesma dimensão onde Miyuki e Takuma estavam. O Takuma inicialmente reencontra Miyuki e o professor e os dois reencontram versões de si mesmo antigamente envoltos por uma névoa escura. E para que eles conseguissem desmascarar e destruir esses espectros, eles precisavam enfrentar seus próprios medos, inseguranças e traumas do passado. Não funciona se outra pessoa tentar resolver, só funciona num diálogo direto entre o personagem e com sua outra versão. Depois que os dois conseguem, o Renamon renasce de dentro do ovo, que foi entregue às mãos da Miyuki, e ele consegue lutar por ela contra os lacaios do mestre que copiaram a sua aparência. Esse mesmo processo acontece com todos os outros personagens, e esse é o momento do jogo que você pode mais comparar diretamente as personalidades de todos no início do jogo e agora no final do jogo. Todos eles superaram totalmente os defeitos que eram apresentados quase como Porque Digimon é essa, é amadurecer, a evolução do Digimon. Essa ligação do Digimon e o Digi escolhido. E o Digi escolhido fazer o Digimon evoluir, não é só questão de mecânica, e sim porque as experiências tornam o Digi escolhido mais maduro. O Digimon é muito pica, vai se fuder, mano. os únicos traços de personalidade no prólogo, e agora são pessoas muito mais gentis, convictas, amadurecidas e corajosas. Claro, cada um a partir das suas próprias individualidades. A Oi se resolveu consigo mesma e conseguiu desenvolver seu amor próprio e sua confiança. A Saki aprendeu que não era uma pessoa fútil e egoísta, mas sim alguém gentil e que possuía muita empatia pelos outros. O Minoru aprendeu que ele não era realmente um covarde como ele acreditava que era, que a sua alegria também era parte do que tornava ele um verdadeiro herói. O Kaito aprendeu a respeitar os espaços da sua irmã, confiar mais na autossuficiência dela e conter o seu próprio espírito de violência. E a Miu abandonou mais sua mentalidade infantil e egoísta e aprendeu a valorizar o cuidado e o carinho do seu irmão. Eu poderia dizer algo aqui clichê, como foi pra isso que essa jornada realmente aconteceu, mas eu não vou dizer, porque não, em mas momento foi isso. algum foi justa e jamais algo nesse nível de trauma deveria acontecer com a criança. Mas também seria desonestidade dizer que por mais infelizes que todos esses momentos pudessem ter sido a elas, foi toda essa jornada e convivência com essas pessoas e com os Digimon que os tornaram seres humanos muito melhores. Depois que todos se reuniram e eles decidiram ir atrás do mestre pra batalha final, infelizmente o mestre acabou vindo até eles primeiro. E aqui, finalmente, a última boss fight do jogo começa. Eu não vou entrar em detalhes de toda a batalha, porque é algo que vocês só conseguiriam entender se jogassem e vivenciassem suas realmente. experiências. É um momento do jogo que não dá pra descrever tudo em palavras aqui no vídeo. Depois que o mestre é derrotado, ele começa a se desintegrar aos poucos e ir sumindo no meio da escuridão daquela dimensão, como se a alma de todas as crianças que foram sacrificadas pra fortificar a existência daquele ser estivessem sendo libertadas pra poder descansar em paz. Lembra que eu havia dito que a motivação do mestre não era errada? É porque o mestre realmente estava certo no conceito. É realmente culpa dos humanos o motivo do mundo dos Kemonogami estar em perigo. Esses dois mundos ficam em desarmonia quando os humanos começam a esquecer totalmente dos Kemonogami. A tradição foi perdida com o tempo, os locais não faziam mais suas práticas religiosas e culturais e não falavam mais sobre sua existência. Era como se toda uma cultura estivesse sendo esquecida pelo tempo, e isso enfraquecia e ameaçava a existência dos Kemonogami. Eu senti muito que os roteiristas estavam falando sobre a própria vivência deles como japoneses, de uma forma parecida com o que Hideaki Anno faz no seu filme Shin Godzilla. Esse sentimento de que a juventude tá pagando o preço de um erro que eles não cometeram, toda essa submissão do Japão aos Estados Unidos e essa perda gradativa da cultura local por uma cultura hiper-ocidentalizada e que não conversa com o seu próprio povo. Posso mandar o take aqui? Posso mandar o take aqui? Your Name mandava esse take em 2016, tá? O mesmo take que estamos vendo de Digimon Survivor tinha em Your Name sobre o Japão tradicional e o Japão ocidentalizado. Que eles nada não, tá? Povo que já possui demais problemas por seu conservadorismo e ainda mais por estilo de vida que nunca pertenceu verdadeiramente ao povo japonês. Eles conversam de forma semelhante aqui, mas de uma forma muito mais modesta e que foi feita para ser digerida com mais facilidade por um público infanto-juvenil. Assim que a Miyuki abre o portão para eles irem para casa, acontece a cena de despedida mais linda que eu já pude presenciar no videogame. Todos obviamente ficam muito apegados e viram amigos dos seus parceiros Digimon e queriam que eles fossem de volta com eles pro mundo humano. Mas nesse momento foram os Digimon que seguiram mais pelo caminho da razão, porque eles sabiam que o mundo deles ainda estava em instabilidade e que eles precisavam ficar, pelo menos por enquanto, para cuidar da casinha deles. Então todos eles acabam se despedindo, mas sem ser para sempre. みんなたくまありがとう Um ano depois de tudo ter acontecido, é mostrada uma cena naquele mesmo campo de flores de cerejeira do professor e da É o mesmo Miyuki final juntos, que eu, e o mesmo porque final ele que o tá meu. tentando acostumar ela às novas tecnologias da atualidade. O professor diz que a fé Kemonogami nunca esteve tão viva como agora. Por causa dos vídeos do Agumon, as pessoas começaram a pensar e a pesquisar sobre o que eram aquelas criaturas. E isso tornou elas praticamente eternas no mundo digital. E enquanto eles continuarem existindo no mundo digital, o mundo dos Kemonogami sempre continuará em harmonia. E como todos aqueles monstros vistos apenas por meios digitais, eles ficaram conhecidos popularmente como Digimon. E nisso, toda a turma anterior volta pra uma visita. O Takuma, a Oi, a Saki, a Miu, o Kaito e o Minoru. Todos eles agora viverão
viver em paz consigo mesmos e sendo pessoas muito melhores. E essa viagem depois de um ano era pra reencontrar e brincar com seus Digimon, sem guerra, sem violências e sem novos traumas. Foi assim que essa história terminou pra mim. Digimon É, pra mim Survive também. soou totalmente atual pro Melhor que eu vivo final, de agora. melhor final. Um jogo que te mostra que por mais que existam fraquezas, medos ou até coisas que você não tem controle em si mesmo e que nunca poderão mudar, você não precisa enfrentar isso sozinho. Nenhum ser humano tá condenado a um castigo tão cruel quanto é o de estar sozinho. Por mais sozinho que você possa estar se sentindo agora em meio a tantos problemas, sempre vale a pena lembrar que amanhã o sol vai brilhar de novo e que você sempre vai ter a chance de fazer que tudo seja diferente, mesmo que leve o tempo que for necessário. Muito obrigado por ter acompanhado essa jornada junto comigo. Um beijo no seu coração, fica bem e até o próximo vídeo. Um bom vídeo, tá? Um bom vídeo. Vídeo muito bom e muito longo. Meu Deus do céu, que vídeo longo. Mas é isso aí, pô. Não tenho o que dizer, Digimon Survive é um Digimon muito bom. Esse final que eu peguei, que foi o final da moral, se não me engano, é um final do caralho. Um final muito bom. Eu gostei desse final que eu peguei. E é bem condizente com tudo, né? Se não me engano, tem até o final que todo mundo morre e o final que todo mundo vive. Eu tenho um saco pra fazer isso? Não, tá ligado? Eu não vou ficar pegando o all true pra ver qual que é o final verdadeiro, pá. Eu me satisfiz com esse final. Foi uma jornada que eu tive muito longa. E foi, caralho, não tem como, esse jogo é muito foda. Pena que a galera é analfabeta e não conseguiu jogar o jogo. Pra mim, obviamente temos o Digimon novo que vai vir, que é o ahn, Time Strange, se não me engano. E eu espero que Time Strange abra, seja uma nova porta de entradas para fãs de Digimon, que é uma franquia quase que morta, tá ligado? Uma sub-franquia, basicamente. Aqui, ó, o Time Stranger. E eu espero que, tipo, reviva a vontade da galera de jogar Digimon e venham visitar a obra-prima que é Digimon Survive. Vamos pro próximo vídeo. Que, meu Deus, esse foi longo.